aqui em silêncio, né? Eu cheguei, só fiz as coisas que eu tinha que fazer. É um horário que depois de um dia que você acaba indo malhar, retomar alguma coisa, fiz 60 minutos de esteira, né? Projetando aqui, organizando a máxima que eu poderia atender, o calor absurdo, né? Minha rotina é praticamente em duas ruas. Uma rua, passei e vi que a cidade está lotada, muita gente bonita, gente malhada, academia lotada. Sou muito acostumado com essas coisas, com corpo, com nudez, tipo modo de dizer, ver as pessoas em buscas tais, porque eu reparo as proporções, e isso é sempre colocado tudo muito pra mim. Então assim, né? Mais uma rotina bem com os campos determinados, o que seria estender a rotina. Aí eu me senti, pensei assim, meu Deus, a tarde vai ser um inferno, vai ser cansativo, a partir do pressuposto, do corrente suposto, né? De chegar em casa no atendimento mais tarde e ver o que seria descansar um pouco. Essa coisa de descansar depois do almoço é bom, descansar se trabalhar à noite está sendo bom. Aí, né, senti aquele, fiz até o 5.6 lá na frente, onde o ventilador, né, em frente para a rua, vendo um pouco o pessoal passar, as entradas e saídas, ouvindo um pouco de música, né, ou até que ponto, né, não dá para assistir documentário ali, frita muito, fica descabido, né, passo o olho assim, o celular ou a música tinha que estar mais alta, né, revendo algumas coisas, retomando, me sentir melhor. Amanhã eu vou tentar fazer 90 minutos. Aí aquela coisa assim, né, que incomoda um pouco, quando você anda muito cansado, já fica muito saturado de algumas coisas. Tipo, unha tá curtinha, aparentemente, né, basezinha, só simplesinha, sem machucado nas mãos, os pés, né, de repente fica aquele momento que as unhas ficam muito danificadas, e se você quer manter aquela coisa cutucada, mas ele tem um dedo aqui que ficou cansado, meio sentido, ainda que o tênis muito bom, vai batendo, ele retoma aquelas observações sobre a idade, o que viram limitações, que viram coisas degenerativas, ou assim, o que é o limite de algumas coisas que você, para fazer pagar outra, só manter limpinho, ou, porra, tá inflamado, seria isso, aquilo e tal, coisas assim. Não tá inflamado, olhando algumas questões que, tipo, né, entre a higienização, aquela coisa de gostar de estar bronzeada como eu vivia, né, ou mesmo para ao longo do tempo pelo, né, o que é pelo, aí você sentir a marquinha ou alguma coisa que dá uma quebrada em algumas coisas, para não ficar perereca de frango morta, algumas coisas que você não faz mais, ou o que virou, né, não tomar um sol, não tem muitas coisas mais, desfazer de tudo, o que é ter uma coisa ou outra. Não tem pecado para ir na igreja, eu sou a igreja, que aliás se eu começasse a matar um pouco, menos pecado eu teria. Eu tenho que matar inteligentemente, ou percebendo o que tira a expectativa de vida. Então, avaliando alguns contextos, o que foi me sentir melhor, retomando a coisa, planejando todas as coisas, está muito calor. O que é, né, como eu vivo, caso não durmo em casa, eu percebi que dá para tirar de letra, malhar, atingir 2 picos de sono melhor, tô aqui, o ventilador tá aqui. Cheguei fazendo, quer dizer, já não tenho que vigiar a sauna, perante tudo que eu vim fazendo sozinho, o que é a minha rotina agora, né? Ir lá na garagem, desligar um pouco de luz, se alguém pode descer e precisar de lá, deixa uma luz central. Tinha alguns lixos lá, mas vou tirar de dia para não ver uma barata louca em cima de mim. Olha as cadeiras ali fora, brinquei um pouquinho com as 2 cachorras, agora mais ali um pouco, elas passeando, a Pandora e a Felícia. Aí chega, a porta já está fechada, mas eu certifico as laterais, então não tem que ir lá fora. Na hora que eu abrir cedo eu vejo se tem algum lixo. Quando eu vou nos andares lá de cima, eu aproveito e pego os restos dos rolos de papel higiênico para deixar aqui. Num dado momento eu até posso encostar um pouco ali, 5 horas já está super calor. É uma coisa meio, né, se alguém chega de repente eu levanto, se tem algum barulho ali, levanto, o outro telefone está aqui. Eu chego a alguns agendamentos, eu tenho que estar pronto se precisar passar um cartão, fazer um fechamento de manhã, fechamento para ver o consumo, forma de pagamento, algumas coisas mais tranquilas, né, que fica mais no horário delas em si. Então eu peguei, andei, olho,
Se não tem algum lixo, alguma coisa espalhada, se vai chover, você tem que fechar as coisas, colocar algum tapete, se está disposta para fazer alguma coisa que for preciso, né? Geralmente eu tenho que entregar, um dia o cara queria que eu limpasse um vomitado lá. Aí se alguém limpava, não, ele pediu um balde só, eu dei pra ele, aquela coisa toda, não podia sair daqui. Não é um horário para eu estar faxinando nada, eu preciso dessa compensação, então eu olho, se tem papel espalhado, se esqueceram máquina aqui e tal, confiro as pastas, quem tem gente na rua, pode ser que tenha gente com chave na rua, então eu tenho que estar atenta a isso daí. Então eu subo os andares, eu tenho que às vezes entregar ferro, secador de cabelo, alguém entregar alguma coisa, conduzir, eu mesmo ter que levar alguma coisa para os donos, esse horário acho que não. Aí descer com lixo, as garrafas, um monte de coisa, botar ali na frente, é logo aqui. Não me quebra, e de dia eu olho essa questão geral lá do funcionamento, se quebrou alguma coisa, se alguma lâmpada deu algum problema, se aconteceu algum problema com chuveiro, se precisar de ajustar alguma cama, eles querem que eu não tenha que estar fora daqui, porque eu já tenho que ir, ficar horas aqui, chega no momento, eu tiver que subir, aparece alguém, então eu não posso pagar meu celular aqui, alguém entrar aqui nesse horário, eles já estão dormindo. Então vigiar o suco, os freezers não estão congelando muito o suco, eu precisar de botar o suco para fora, é o horário que depois eu coloco todos os açucareiros, adoçante, a gente não coloca mais xícaras, aumentaram a quantidade de... O que eu quebrei acho que está faltando ali, porque botaram uma mesa a mais, uma mesa maior, que seria até então, eu acho que eles tinham outros guardados, mas está na máxima ali, mas está tudo tranquilo, um a mais, um a menos, é um limite ali de açucareira, porque tem uma rotatividade, às vezes se estiver muito apertado elas pedem para colocar açúcar, mas tem a quantidade de pessoas que já está deixando tudo isso pronto, eu não tenho que ter essa responsabilidade, eu compro pães depois do horário das 6, se precisar volto, pego mais um pouco, às vezes acontece. Aí eu olho a academia, olho uma rotina da rua ali, o outro que fala que eu sou gostosa, pede beijo, o velho da esquina ali, muito engraçado, São Paulo, ele tá sempre ali, ele é dos campos. Aí eu desligo a lâmpada central, que é para deixar mais luminoso, só que é um horário que também, se todo mundo já estiver na rua, eu alterno lâmpadas, né? Eu enxugo isso aqui, eu chego um horário que eu não quero claridade ali, aí eu fecho ali. Não tá tão quente aqui hoje assim, ó, talvez eu tô aqui calculando um pouco do que eu tenho que pagar, preciso receber, pagar um monte de coisas, aí calculando algumas questões, hoje avaliando o que é, né? Acabou de, né, morrer o pai coisa lá, parece que meu pai está em véspera de despedida. Não sei se eu vou essa semana mais, eu tenho que cumprir, com algumas coisas eu tenho que receber, talvez eu veja mais uma vez. Aí eu olho ali, né, se o banheiro tá limpo, às vezes eu jogo água se for preciso, tiro o lixo, vigio os lixos, encho a garrafa de água, quando mais trazer um pedacinho de queijo e shake proteína. Eu vou estar avaliando algumas questões, então esse horário eu não tenho que vigiar a piscina, já está tudo desligado, luzes, piscina, sauna, entrar com a sauna. Se eu sentir um calor, eu trago, né? Tiro a blusa, pego meu sabonete ali, passo no tronco. Não tem como tomar banho, e essa rotina menor me favorece, mas eu geralmente venho super limpa, boto carefree na calcinha, tiro num horário e tal, para fazer esteira, eu sinto aquela coisa, como dizem, um sacrificador de buceta, num dado momento ele parecia que desidratava, fazia os lábiozinhos embaixo, fazia uma pelinha meio saquinho. Eu avaliei muitas coisas durante uma dinâmica e eu acho muito infeliz muitas pessoas, muita coisa a dizer assim, modo de dizer, avaliando a queda que ficou imposto. Eu tive um resultado muito rápido, mas ainda é uma impotência quando você fala, como que eu estou ganhando tudo isso e não sobra? Parada, um ajuste, o que foi conseguir entre ter uma expulsão absoluta de um trabalho, retomar e o linchamento total nas instituições, né? A ponto de atingir esse efeito compensatório aqui, ainda está fora da carteira, ainda sentir essa frustração, né, quando alavancam algumas coisas que eu tive que entender, dificuldades, computar um monte de coisa, mas lidar com essas frustrações e explicar para corruptos e para gente que não merece nenhum nível de explicação é algo tenebroso. Então rebuscar algumas coisas para rebuscar a contagem histórica do que foi incongruências no canal. Meu canal antigo era muito farto,
tem constatações assim inacreditáveis, tem explicações inacreditáveis, tem transcendentalidades inéditas, inacreditáveis. Estão colocando aqui, eu tiro o lixo, que coloca ali, bota uma sacolinha, pega a sacolinha, alguma coisa que se pede em algum horário quando eu acordo. Vai na garagem ver isso, avisa isso, ver aquilo, entre fechar a porta ali, deixar as pessoas entrarem no café da manhã no horário adequado. Eu tento bater logo o meu shake um pouco antes delas usarem a cozinha, tomo uns goles, eu largo aqui. Vou ter que comprar uma vitamina C, eu vou no máximo, igual sexta-feira. Essa e a outra eu vou atender até 11h30. Então vou estar assim, aí eu vou trazer um pedacinho de queijo, vai ficar aquela coisa meio proteína animalizada, né? Aquela coisa mais comida que dá uma... Bota o meu esôfago, intestino, tudo para sentir uma satisfação maior, mas eu vou ter que comprar a vitamina C para botar para ferver num dado momento na garrafinha. Para chegar em casa a comida tá pronta, que a aluna já vai ter malhado, já vai ter feito a comida para mim, para atender, né? Porque eu criei um contexto, eu estava avaliando aqui a rotina, avaliando um monte de coisa, botando no prego algumas questões, algumas necessidades, algumas limitações, todas as frustrações, o que é que vem, né? O que é que vem esse contexto da herança, uma realidade, mesmo que seja um nada. Hoje eu estava contando o que eu teria num espaço que eu moro, que não tem quase nada, atende 2 pessoas, está dentro do lugar, não tem ventilação adequada. O que é você ter que sentir a ventilação comum, ter mérito sobre o tempo frio, mas ser um calor é um fracasso. E o que é avaliar todas as perdas, aquilo que eu deixei de adquirir, aquilo que eu adquiri não era mais para perder, entre o que são as compensações de aqui mesmo, né? Olhando minhas fotos ainda aqui, né? O que foi de 2018 para cá, eu tive um corpo bonito, trabalhado em vários momentos. Esse engordamento me fudeu inteira. Então dá pra ver que eu levo com bom senso ficar careca, ficar de cabelo curto, filmar sem preocupação e tal, mas realmente eu acho bem sacanagem. Eu tô pagando efeitos colaterais e levando um bom senso. Eu emagreci muito rápido, que eu nem esperava. Eu tive um momento de cobalamento, que é uma intoxicação momentânea. A gente não está conseguindo comer algumas coisas que seria nem botar dinheiro fora, ver carne estragar. Num dado momento, precisar de fazer algumas trocas e não estava compensando. Realmente coincidiu, aconteceu um monte de coisa e parar, comer comida normal, comer algumas coisas. Gastar até que não tinha, já estava no estado de vontade de pegar um monte de vitamina C e comer tudo. Entre ainda transcendentalidades específicas e coisas tais que implicaram em precisar de um dia inteiro. Não vai sobrar, não vou poder olhar amanhã, preciso pegar esse açaí agora, tipo assim. Então eu devo ter R$10 ali, tem que trazer a Coca-Cola que eu ainda não trouxe. Amanhã a menina vai me pagar R$100, eu acho que eu vou tomar uma lata de açaí e comprar alguns litros de leite. Nem vou comprar o queijo, vou receber essa semana, eu acredito. Vai sair um monte de dinheiro, preciso comprar. Eu avaliando o custo-benefício de algumas coisas, o tênis que eu ainda implico de usar o mais leve, quase sempre, o outro. Tô aqui com aquele mais douradinho, vou com aquela blusinha que eu gostei muito. Quando eu olhei inicialmente eu não tinha gostado tanto. Eu vou tentar comprar uma blusa de personal masculina mais larga. Só um básico, personal Trinville, uma com halter aqui mais alta. Eu vou pegar uma mais baixa, mas bem mais larga, que ela vem com uma forma de numeração de letra. Eu pedi para me ajudar alguém ver o que seria uma blusa mais larga, que eu ajusto um pouco aqui, fica um pouco solta na bunda, até porque eu vou emagrecer muito. Aí que tirar essas placas, fazer aquele efeito de bunda mole, senão eu perco mais ainda. Que é voltar algumas dobraduras de ficar o suficiente, ver essa gordurada toda. Eu preciso comprar ainda mais um termo, preciso comprar mais hormônios e ver o que vai ser controlar isso depois, que eu acredito que eu vou ficar vivo ainda por um tempo. Então, avaliando o custo-benefício de algumas coisas que sobrarem, eu vivo uma rotina de uma mulher comum, eu não tenho maquiagens, eu não tenho, se eu tiver que sair, ter uma rotina tal. Então, um dia desse eu não tinha nem nenhuma peça, a Rúbia falou assim, olha esse vestido aqui, vou deixar pra você, que ele te agrada, se eu botar um chinelinho, preferia estar fazendo unha, estar fazendo pelo menos o pé em algum lugar, minhas mãos, né, se tornaram monstruosas, emagrecendo mais, né. O que foi esse dedo torto, o que são esses dedos de joelho, se tivesse que tirar essas peles, eu preciso dessas peles. E tem peles que eu não preciso mais, né? Eu acho que eu tenho todos os efeitos em mim, de entender o que é
desenvolver coisas, mesmo eu efetuei muito trabalho, muita careta, muito choro, até não ter mais lágrima. Então eu sempre fui meio que eucariontada nessas regiões, né? Que é você olhar alguns lugares que você pode esticar e encolher, mas dizer que, né, trazem rugosidades ou algumas coisas tais. Então eu estava avaliando o custo-benefício de algumas coisas. Eu queria um dia voltar a ir na praia. Eu gosto de um único biquíni, uma mesma marca, ou não necessariamente na praia. Que é nem usar mais se eu quisesse tomar um sol com os outros em cima, alugado, se eu tivesse, né? Eu tô toda manchada, eu queria me ver num dado momento com menos caroço na bunda, na perna. Não tá tão danificado, falta um sol, mas, né? Olhando um monte de questões, avaliando o que são prejuízos, danos, o que são a idade mesmo, não necessariamente, custos tais, né? Caso fosse só isso. Né? Aquilo que está tudo em aberto, as pessoas me acham a qualquer modo, o que é você tá falando uma coisa, a pessoa, olha só, será que ela não sabe que eu vi isso? Isso tudo é muito grave. Sobre questões faladas que implicam que as pessoas acham que não afetam quando elas não têm uma preocupação. O que são homens e mulheres e jogos de grupo, que eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas cada um tinha que se importar com seus problemas e não se tornarem invasivos, o que virou avaliar um comércio milionário e ao mesmo tempo absurdamente prostituído e desqualificado dentro de uma profissão, ou como eu me sustentei, o que me apegava a ficar tanto tempo dentro dela, tamanha protocolaridade, mesmo compreender pessoas, olhar particularidades, enfim, eu estava entre avaliar algumas questões. O que é uma hora aula suficiente, o que era alunos que podem ir e voltar e não necessariamente, aqui ninguém tira dinheiro do bolso fácil. E otimizam a profissão para explorar muita coisa, querem manter um status de riqueza e não tiram dinheiro assim, tiram para descabimentos, avaliando toda uma questão, né? Hoje muita gente bonita, maquiada, toda estética, todo um monte de coisa, é mega hair, é harmonização que não tem fim, a droga é falada muito livre, todo mundo bombado mudando assim, né? E você vê jogando dinheiro fora. O que é suspender o remédio? Então dá para ver agora como que eu funcionei em algumas coisas, o que são riscos de vida, o que virou ciência, né? Avaliando um contexto total. Será que vou voltar na carteira? Não vou voltar. Tive contato com pessoas que seria tirar um troquinho a mais, o que é manter 3 pessoas e poder ter horário livre para fazer um pacote até sábado, cobrando menos, o que é aquela coisa do trabalho que se vale por um. Olhando a situação da Carol e da Samara, dizendo que eu vou ver o que é o dinheiro de personal, que fique mesmo, talvez depois de fevereiro, tentar manter um fluxo de 3 horas, que eu consiga estabelecer se sair alguém, que 2 fique 40 ou ficasse 50, é uma coisa bem complicada aqui, né? Eu estou fazendo um efeito de hora de R$30, e as 2 que seria calculado em cima de 20, eu estou tentando otimizar isso daí. Uma, né, ela vai trazer um vestidinho que eu adorei, me ofereceu hoje, na verdade esse eu vou pagar, eu tenho 2 meses para cumprir de trabalho com ela, e eu deixei bem claro sobre as coisas que ela vai observando que passar por ela, que tem um interesse em mais 1 ou 2 bolsas, algumas blusas de frio, vestidinho básico que acontecer, que eu possa botar com a sandalinha, eu nem compro muita coisa mais. Eu comprei a sandalinha lá que eu achei baratinha, né, com uma plaquinha assim, com a correntezinha em cima, super básica, achei que eu não ia meu pé aceitar, tá aceitando, ainda que podia ter alguma leveza, mas muitas caras que eu paguei, meu pé é muito cheio de trelelê, eu vou comprar a pretinha dela, junto com o pedido da blusa de personal, não sei se eu vou poder fazer isso esse mês, mas eu acho que mês que vem. Aí eu tô otimizando algumas questões e algumas luxúrias, porque minha vida não é em lugar nenhum, mas eu penso que eu tenho um roteiro inteligente entre ouvir música, entre as relações das coisas que eu posso assistir, o meu roteiro vivo, as buscas, as consagrações, o que é que vem. Até então eu me entendo que eu vou terminar a vida sozinha, não necessariamente, mas eu preciso de mudar muita coisa. Eu gosto de ver outra pessoa satisfeita, eu ainda não estou satisfeita com algumas coisas, nada frustrante, mas nada não tão, nem tão agradável, o que é um pacote, qualquer coisa. Eu não sei, vamos ali, tá frio, vamos sair todos os dias. Não, eu não tenho roupa, eu não vou assim. Eu otimizo, eu não me vejo com qualquer roupa mais. Então, o que é uma comodidade? O pacote ir ali a pé, pés machucados, andar a pé, não ando com qualquer coisa. As coisas comigo funcionam muito em cima do tênis e de uma roupa básica.
Então vou tentar pegar a blusa, esperar o dia que eu vou usar essa mais justinha de novo, que esteja frio. Que a blusa não veio dry fit. Eu entendi que o dry fit era algo furadinho, tipo uma blusa preta minha que anda sozinha. Aquele trem é quente pra caralho. Eu vou pegar uma blusa efeito masculino, escrito personal treino base, pra usar com as calças pretas, ou botar por cima, cobrir a bunda e tá com os tênis básicos até fazer essa mudança. Eu tenho de olho um outro tênis que tá até mais barato, o Mizuno básico, que combina com tudo. Aqui eles não usam tantos tênis. E eu também não tô para tantos tênis, ainda que eu queira comprar mais dois. Um preto da Rock Fit com etiquetinha branca e um outro que ele é o azul, preto e branco. Eu me amarrei nesses tênis para fazer uma jogada entre roupa de trabalho depois, se ficar menos frio, menos calor. A calça branca, ele combina entre preto e branco e azul, faz uma coisa legal, faz também com os jeans e com as blusas de personal. Então eu pretendo ainda comprar as 3 calças, se eu tivesse dinheiro agora, caiu barato, eles fizeram um rebote de jogar algumas coisas super mais caras e entre algumas promoções que eu não me adequei a ter para comprar mais, me senti algumas coisas desfazendo, ou tá no limite, não dá para comprar mais, tinha que estabilizar para não correr o risco de ficar sem precisar tomar um açaí e tomar. Os lixos da rua já não me favorecem, às vezes eu quero tomar um sorvete que eu quero é R$50. O açaí que eu quero, eu não posso comer comida de lixo. Eu vi a rotina do que a mulher lá onde eu moro pode fazer para mim, que é beneficiar ela e mostrar que o meu trabalho tem valor. Então eu vou viver que eu compro um amaciantezinho, boto de molhinho, eu não cago na roupa de cama, aqueles trapos que se tornaram, eles são quentes, mas são mais velhos, eu vou rodar com aqueles panos velhos ainda. Não posso botar dentro do, né? Porque eu desfiz de tudo, eu não vou comprar uma máquina de lavar, eu posso pagar ela para lavar uma coisa ou outra ou trocar. Eu boto de molhinho dentro do negócio, boto para escorrer, boto no varal. Hoje ela me emprestou falou, eu tenho um vidrão do negócio aqui que ele assusta barato, para não entrar barata nenhuma dentro da sua casa. Pega ele aqui, como que fala, né? O spray, né? Salpica aquilo lá, polvilha aquilo lá, sei lá. Aí botei assim, tal, porque ela tá calor mesmo, aquela partezinha de baixo ali é barata, procura algum lugar, mas você não larga nada jogado dentro de casa. A barata é um bicho, só que eu comentei o negócio da barata, né? E eu não guardo quase nada comigo. Eu não gosto de aquele espaço fique menor, eu tenho especificidades e não se sentir poluída perante, tem hora que eu preciso só daquele pano de chão cinza dentro do banheiro, ou que seja begezinho, não seja poluído de algumas coisas. Então eu fiquei assim, num dado momento são só determinadas coisas, ainda largo um balde cheio de água no banheiro, caso aconteça alguma coisa, né? Não gosto das coisas sujas, tem hora que quer lavar aquela paredinha, jogar uma água, passar uma vassourinha, jogar uma águazinha assim e tal. É um saco quando eu tenho que limpar o ventilador, ainda mais que eu quebrei, botei uma buchinha amarradinha, limpar aquela bosta mais ou menos. Aquele frigobar não limpa muito, botar pra descongelar, e tinha descongelado, eu larguei a merda, não sei por que, né? Aí já, mas depois eu pego e, na verdade fiz uma plaquinha assim, aí né, eu fico querendo deixar limpinho. Tem coisa que não limpa, tem coisa que é velha, o que vai corroendo, o que é o que. Trocar travesseiro, diferente, né? Mesmo que come na cama e avalia a questão de que eu preciso. Falei com ela que depois, em termos de negociar a cama que ela teria colocado, ainda que uma cama baú fosse melhor, igual eu tinha antes, pode botar as coisas embaixo, né? Que seria lá na frente. Ela falou, depois a mulher sair, monta aquela cama com aquele colchão que ficou bom, para ficar mais suspenso, vamos dizer que eu esteja viva, que eu consiga uma hora receber parte do dinheiro, pagar os 10 mil lá para trás e ter um dinheiro para trocar minhas próteses. Eu tenho 2 interesses, um é fazer uma cirurgia íntima, eu quero falar sobre isso, e tirar minhas próteses, e trocar minhas próteses porque eu preciso, elas estão todas em alto relevo, meu peito está diferente, elas estão todas encaroçadas. 20 anos já passado, aí eu acabei procurando o nome do meu médico lá, adicionei o nome do Kimura, que eu ia fazer uma íntima, se eu fizesse meu peito eu ia fazer com o João Cabas. Muitas coisas que eu avaliei, né? A parede tá limpinha, o teto tá limpinho, o cara não trocou, não botou esse negócio quadradinho que tá lá em cima, né? O banheiro, a luz acende direto, aquilo lá deu um ferrugemzinho que ia trocar, mas da infiltração, mas tá limpinho, tá tudo tranquilo, aquela porta lá que pintou, fez aquele efeito branco que passaria mais uma mão, tá bom.
a parede deu um lascadinho atrás daquela cadeira, que às vezes eu posso jogar um paninho, eu deixar do jeito que ela tá vermelhinha ali na lateral, quiser sentar para fazer uma unhazinha na porta, assim, eu sentar naquele cantinho para alguma coisa, que não tem porque sentar ali. Às vezes joga uma coisinha ali, bota a bolsa, bota isso, bota aquilo, bota os tênis lateralizados, deixa aquela mala velha. O que é ter uma mala nova, o que é ter uma mala velha, cabe o suficiente os trapos de cama, fronha, uma toalha nova e duas velhas, uma coisa que uma hora é uma toalha que seca fácil, compra no supermercado, depois vou comprar umas fronhazinhas, pode ser que depois eu compre, eu não uso aqueles lençol de elástico, que fica com meio manchado, eu não desfiz, ao longo do tempo era jogar um negócio só, mas aquilo é meio grosso para dormir, mas já acostumei. Mais molinha velha assim, eu não gosto de qualquer estampa, depois seria comprar uma roupa de cama, um jogo de cama talvez, algumas fronhas para aquele travesseiro mesmo, que seria um multiuso, mas tendo aquela mala, tendo aquelas duas bolsas ainda, vou uma hora pegar esses documentos e ensacolar, vou guardar, acho que naquela parte de baixo ali fica uma outra bolsa que eu posso colocar, até encher aquilo ali de alguns trapos, é suficiente para mim, que não usa ferro, para quase nada e tal, gosto da roupa, um vestido básico, essas coisas assim. Então, eu preciso, falei com ela em termos de depois estar negociando a cama conforme for o preço, com o colchão. Até então vou usando liquidificador velho. Se eu tivesse que comprar uma panela, essa panela que ela usa lá e tal, seria no mais trocar um fogão por um novo quando precisasse e usar o forno. Algumas coisas joga no forno, assa. Micro-ondas para mim atualmente, aquelas panelas e tal. Comprar uma outra panela nova talvez, não uso quase nada, uso uma panela velha que não agarra para fazer arroz, faço um negócio na canequinha teflonzinha que ela sempre estraga e tal, uso um prato grande, tem outra vasilhinha, alguns garfos, não tem faca, desfiz disso, faca de serra, um kitzinho de quase nada ali que é um kit individual, tem copo de vidro, não tem vasilhas a mais, que tá ali tá suficiente, não tô para nada disso. Então depois eu não mais comprar um outro ventilador, um liquidificador, o frigobar ainda atende, que seria trocar uma borracha, seria se eu recebesse um dinheiro, eu iria botar a cama e botar um televisor. Se eu saco, mandar instalar aquilo ali de novo, precisar comprar um outro celular. Até então, né, eu não uso computador, eu não uso custo-benefício, o banheiro tá bom, aquela áreazinha ali tá bom, aquela pia tá feia, mas tá bom. Não estragar, amolecer aquele armarinho embaixo do banheiro, tá bom. Igual da outra vez despencou tudo, não tá bom. Fica aquela piazinha, botou um suportezinho ali, tá bom. Não tô cagando nas paredes até então. Então, aquele colchão até então, mas ele é meio desequilibrado, mas ele tá ótimo, ele é ótimo. Mas a questão é que se uma hora eu tivesse que operar, eu teria que ter condição de ter férias. Alguém que de fato esteja perto, vivo ainda e tal. Ter um táxi perto é bom. Ao negociar com alguém me levar, eu não sei nem para que lado vai, para onde, eu não sei avaliar quilômetro, não sei avaliar quadras, mensurações convencionais e tal, eu não sei fazer, eu não sei ir para lugar nenhum, não sei que lado pegar um ônibus, só sei ir Anchieta, eu gosto daquela entradinha, é mais impessoal, eu não vou a Piúma, nunca fui, eu tenho que depois ir mais à frente, reforçar isso aqui, contornar essa boca que já é torta, mas procurar alguém que faça adequadamente, talvez eu faça com a... Pego o cartãozinho com a menina lá para fazer no tatuador tal. No outro dado momento eu corrijo algumas coisas da tatuagem. Alguma coisinha básica desses raios aqui atrás. Uma coisinha muito pouca, isso aqui mesmo, minhas tatuagens. Né? Eu queria despelancar menos ou me sentir agradável perto de alguém. Tá mais seca, sem perder tanto volume. Minha cara ficou algo assustador, meu rosto. Esse engordar piorou muito, porra, minha cara ainda ao longo do tempo puxando aqui, isso aqui embabadou de uma tal forma, a tendência a embabadar mais, se eu fosse avaliar aqui, cirurgias, né, eu iria ver o que vai sobrar da bunda, então aquele efeito de bunda ficou um pouco, não tá tão sem músculo, mas eu sinto a bunda dobrando, faltando bunda dentro do tecido que esticou todo. Piorou minha condição de estria, não incomoda, mas piorou, esse esticar demais danificou as laterais, cheia de caroço, tenebrosa, o rabo na cadeira tenebroso, eu baixando a gordura, limpando o corpo, eu tô me sentindo menos pior, eu tô esfoliando devagar, tive essas questões de fazer esse efeito, né? O que é você
isso aqui cansar a hemorroida, vamos dizer, um cu na cadeira o dia inteiro assim, entre tudo que eu passei, a vagina sem ventilação, sempre socada assim, não tem nem onde gritar para nada, o que é esse efeito adutor junto, o que foi esses efeitos de mudança na composição corporal, justificar muita coisa, né? Ter que virar ela socada para frente, eu falei, tá para fazer um xixizinho para frente, eu brinquei hoje comigo mesmo no banheiro. O que é tá emagrecendo, tá vendo, né? Tinha feito aquele efeito de tufo de gordura, para emagrecer ela fica seca, mas tá aquele efeito pastelzinho sofrido, galinha sacrificada, com bico assim, né? Eu de fato queria fazer uma cirurgia íntima que implica em tirar peles. Eu passei a lâmina no corpo todo, eu vi que estava muito feio, muito tenebroso. Uma bolinha, também uma bolinha assim de tanta coisa, de trabalhar com zonas de reserva, isso tudo, o que é essa nervoso e essa pressão e essa compressão se tornou um corpo específico, o que é uma bolinha do lado de fora, na condição mais para cima, o que é um cozinho certinho, o que é o bicho franze, ele tem as condições tais assim, mas uma bolinha, o que é essas peles, eu já fiz uma microcirurgia, o que são esses lábios que ficam mais flácidos ou cansados, socados, de que é frio, fica aquele efeito, né? O que é uma projeção aqui mesmo. Ele falou, eu faço 300 mil cirurgias, cirurgia na época não era tão caro. O que é otimizar a anestesia, cirurgia, emagrecer inteiro. O que seria tirar uma pele ou não necessariamente, ver se o dinheiro acontece. Entre próteses e uma íntima, o que seria projetar isso daqui a um ano. Eu queria mexer nisso, sentir bem perante isso. Queria que se eu tivesse com alguém me ver bem exposta, me ver me sentindo bem, tá muito feio. O que seria me sentir, dar uma dourada, dar uma tratada no corpo um pouco, já só aquela, né? Voltar a fazer um dia um laser aqui, umas coisinhas poucas, variando o que é um efeito colateral, o que é o que as mulheres fazem normal, que se tornou difícil, demorado em mim acontecer. Vigiar um dente, esse dente aqui, que é muita retração, ele está escurecendo embaixo, tomara que eu não precise de fazer um canal. Isso, nossa, chega até a arrepiar. Esses dias já estava demorando a escovar dentes, os dentes um pouco assim e tal. Não vou esticar com aquele clareamento de novo. Vou fazer uma limpeza, vou pagar agora em janeiro. Depois eu vou ver o que. Mas eu gosto de açaí, eu gosto de cappuccino em alguns momentos. Se ser dente tão branco, mas não clareia dessa forma. Não dá para fazer clareamento de plaquinha, realmente ela falou. Meu rosto é esse mesmo, se eu pudesse eu operava o rosto inteiro. Eu acho que é digno eu fazer isso, amarrava isso tudo, esticava isso tudo. Eu tenho tegumento bom para isso, isso me rejuvenesceria muito. Esse cabelo era um estágio de trocando ele todo, depois fazendo uma mechinha, otimizar ele moderninho. É lógico que em outras situações eu colocaria até um cabelão de novo, nada, não sei, mas seria uma outra rotina. Seria o último caso, é uma opção, mas também, ou não, deixar um cabelo descer, ficar um cabelo super moderno, eu acho que seria bom, mas eu me daria algumas luxúrias, né? Eu gosto de roupas íntimas básicas, com rendinho, me sentir entre algumas transparências ou algumas rendinhas que não me incomodam. Acho longo legal, acho rasteirinhas bonitinhas, com douradinhas, isso aqui, para não me sentir muito ridícula. Ainda que, né, uma hora ou outra, aquele cara que vende baratinhos, negocinho, comprar umas camisolinhas, umas calcinhas, já desfiz as calcinhas lá, precisei de dar umas lembrancinhas, pedi depois nesse mês ou no outro, é muito baratinha a calcinha dele, a qualidade é muito boa, regulagem, um kit de calcinha preta, branca, vermelha, quero ver se na camisolinha vermelha chega, a outra transparentinha da pretinha, porque eu gostei, achei bonitinho, uma hora ou outra eu pego o negocinho a 40, 50 conto, né, comprar uma outra, desfiz da bolsinha que eu tava guardando, comprar uma outra coisa, botar em algum lugarzinho, botar naquelas gavetinhas mesmo, tirar aquelas, eu vou tirar aquilo, vou desaziar aquilo lá pra botar calcinha, roupinha íntima, aquela mais que tá com umas lixotecas, vou botar aquilo embaixo, tem lugar lá pra colocar naquela comodazinha que o cara não colocou os puxadores, falei, deixa aqueles quadrados ali, ela, mas depois arrumar, acabando ele não foi. Aquilo ali serve até então, ou seja, não tem praticamente nada dentro daquela casa e vejo as coisas estragando e otimizar algumas coisas que não fazem embelezamento, mas o espaço para mim tá bom demais, desde que eu não malhasse ali dentro. A cama alta faz aquele efeito
coisas no chão ali sem incomodar tanto. Caberia um multiuso branquinho no canto, mas preferia a prateleira e tal, mas enfim, a geladeira em pezinho, o que seria ou não necessariamente. Não sei se aquele fogão, se ele se tornasse velho, colocar uma coisa ali em cima, colocar um frigobar mais alto, acho que não rola. Tem uma geladeirinha em pé do lado da cama, o frigobar faz aquele efeito suíte, mas ele uma hora, não sei se vai ter que trocar a borracha, tá bom, mas tá dando um mofinho, fica feio mesmo ao longo do tempo, mas tá bom. O que é onde botar um televisor, pedir para fazer, alguém instalar e ter que botar de novo aquela chatice, onde puxa o fio, não sei o que, ai, fica tão... Aí, né, mas tem que trabalhar, não tem televisão, nem vi televisão até agora, uma hora ou outra eu vejo isso aqui. Que achar que as pessoas vão viver num dado momento, eu vou viver mais, elas vão viver, eu desconfigurar algum planejamento que implicava trabalhar tanto tempo mais, posso conseguir alguma estabilidade. Quando eu falava que ia sobrar, falei que a coisa ia sobrar, os estágios se tornaram absurdamente assustadores. Então eu tento otimizar o custo-benefício, eu uso uma panela e um liquidificador, o fogão me atende melhor, mas daí compro um micro-ondas, nem cabe ali aquela... Deposita um pouquinho de água ali, seria mesmo liquidificador. Que algumas coisas que às vezes você pode otimizar com dinheiro sobrando, otimiza, pega alguma coisa no supermercado, né? Virou um kit de sobrevivência. Então, avaliando o que seria precisar dentro de casa devido a tanta perda, porra, coloquei fora uma máquina de lavar, preço de banana, o que foi carregar coisa, pagar mudança, sentir sendo linchada de tudo, que é uma máquina de bronzeamento artificial, ainda que ela não é nova. No mínimo 15 mil, 10 mil ela vale. Para trocar, não dependo disso mais, né? Eu queria, não precisava de ficar tão preta. Então outra vez que eu tomei um solzinho, me senti super bem. Com cenoura e bronze, na praia, num canto, compro um biquíni básico e vai. Preferia que fosse do lado de fora, lá de onde eu tô morando. Onde tem só chuveiro, onde eu não tenho que ficar igual uma doida suando igual um porco e querendo tomar um monte de água, e nem numa fase com tomar tanto termogênico, ficar no sol que escola a boca. Não esperava, estava com um tronco tão seco, mas as próteses já estavam secas, mas as próteses já estavam pedindo arrego em termos ou não necessariamente, né? Então o que seria planejar? O meu dinheiro não daria para isso, eu queria ver resultado do meu trabalho, o que são meus órgãos internos perante tudo isso, o que é uma bateria de exames, como é que eu funciono de fato se eu conhecer alguém. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma boa desenvoltura, mas quando eu coloco que alguma coisa na cabeça não presta mais. E tenho particularidades que eu comecei a falar, e mesmo assim seria, né? Tem um fator você entender o que é compartilhar as coisas com independência, coisas que você mais não tolera, compartilhar infidelidade, descabimento não rola pra mim. E eu tenho que otimizar o custo-benefício e custear isso, não jogar nas costas de ninguém, eu sou o que eu sou assim. Então, e algumas coisas que eu passei vivendo não foram legais, então isso traz um panorama para colocar o que muitas pessoas vivem em relações sociais, né? Algumas coisas que eu voltar a contar um pouco disso aí. Então eu coloquei o que seriam algumas aquisições. Se fosse pegar, troca um travesseiro, não necessariamente, bota uma cama, a cama lá era a cama de madeira, fica mais fácil, difícil para mudar, e mudar para onde, o que seria uma casa com tudo novinho, eu não tenho fetiche disso, eu não tive tempo para isso, não tive tempo para aprender a cozinhar bem, não sei fazer peixe, fazer carne, só sei fazer coisa de dieta e nem faço muita coisa. Queria ter uma renda que eu possa mesmo comer, ou alguém que saiba fazer, eu possa lavar, limpar outras coisas, mas mesmo eu não sou a Maria Limpação. Depois de tudo que eu passei, assim, mais ainda chato se torna, eu faço algumas coisas só com detergente, um amaciante, não uso o ferro de passar. Não gosto de passar roupa, não gosto de lavar muita roupa, não gosto de juntar. Ou algumas comodidades existem para compensar outras, né? Também não gosto de nada sujo. Gosto das coisas cheirosas, acho uma maravilha, mas para compensar algumas coisas, o custo-benefício, eu tenho que... Já avalia aquilo que você faz, né? Dá um surto, vou voltar a avaliar, limpar com isso e aquilo, o cheiro sai de repente isso, aquilo, e você otimiza algumas coisas. Igual hoje usar o condicionador. Às vezes dá uma condicionada na perna, sobrou o condicionador, não posso nem usar no cabelo, como se fosse um efeito, deixa a pele mais umedecida, e num tempo que você não está aguentando nem usar creme. No mais um momento, né? O que seria ao longo do tempo? Isso aqui meu ficou tão sacrificado, né? O que é ficar mais velho? Que você vê algumas verrugas, algumas pintas.
coisas que você tem que saber lidar com isso, mas ao longo do tempo, não sei se seria um peeling aqui. Às vezes não sou tão branca mais, não significa que eu não seja toda manchada, mas tá bom. Entre as tatuagens, entre pintas que eu explorei aparecer, se eu fosse mexer em algumas coisas, eu não quero tantos músculos mais, não quero ficar tão flácida. Se pudesse, eu teria menos interno de coxa, acertar um pouquinho a coxa. Acho lindo alguns que tem posterior e tal, mas não gosto um pouquinho do quadríceps tal, não ver o meu osso tão torto, tá com a gordura muito baixa, não perder tanto glúteo, não tá com a cintura tão fina, mas nem tão grossa. Se eu for avaliar essa descida, se eu fosse avaliar algumas coisas, eu tiraria, não sei se a minha barriga vai ficar tão seca, talvez sim. Do jeito que tá indo, talvez sim. Avaliando, me sentir melhor, né? Eu não sei, cavaria minha cintura, eu tiraria um pouquinho de pele, eu faria um preenchimentozinho, não necessariamente, mas eu tenho que trocar minhas próteses. Eu tenho que fazer uma cirurgia íntima, que tira a pele, que acerta algumas coisas, acerta o orifício, muita coisa para dizer entre os esteroides, ou também, ou o que foi avaliar, medicina, médicos, descabimento de pessoas contra o próprio gênero, contra o gênero oposto, que não me convenceram de nada. Eu sempre fui mulher, sou mulher do mesmo jeito, mesmo se a perereca tá tão feia, tá tão sofrida, boa uma marquinha de biquíni, já que eu não gosto de pelo, ou já o pelo fica todo disforme, mas mesmo pele, mesmo eu estiquei toda, mesmo eu fiquei muito danificado. Os lábios maiores, os lábios internos, o orifício, o clitóris, uma coisa, ele falou na época era alguma coisa simples, em termos de pele, eu não fiz. Então eu seria fazer uma cirurgia íntima, seria tentar o custo-benefício de uma coisa, o peito e íntima, teria que fazer com determinado médico, é uma fortuna, ou o que seria fazer só uma íntima com anestesia geral, em dado momento aquilo, ver que se a bunda sobrevive, não fica tanto, o médico da íntima, ele corrige deformidade de glúteo, ele cava e faz uma bunda mais alta ou arredonda um pouco mais, e se você mistura alguma coisa, eu vi ele fazer muitas alunas, o que seria fazer isso e trocar um peito num dado momento. Eu queria muito fazer a íntima e ter dinheiro para isso, eu seria muito confortável receber uma quantidade de dinheiro e falar, vou emagrecer e tal dia eu vou fazer, né? Mas meu rosto ficou absurdamente danificado, eu já tenho tatuagens, eu já tenho o aparelho, não sei se aquilo tentou acertar os dentes, a boca quando eu fiz, dá para melhorar, mas mesmo assim, né, ficou um descabimento, eu preencheria para corrigir, para poder evitar um pouco algumas coisas, mas o que é isso ao longo do tempo? Seria mesmo eu amarrar minha cara, tá menos danificado, uma alergia que atacava, né, sem dar beijo ela atacava, imagina dando um beijo, mas mesmo que depois quando fizesse laser, teria que tomar cuidado com isso aqui. Danifiquei muito dentro do bronzeamento, danifiquei muito isso aqui. Esse aqui eu acho que tá trocando normalmente, só não ficar queimando. Mas tá um colo grosso, como é minhas costas, às vezes, um poro estranho, né? A pele tá adquirindo alguns altos relevos, como se fosse tipo essa coisa, né? Essa bolinha que apareceu, eu tenho que operar também uma hora. Também mandar tirar esse cravo do pé. Eu descobri o que é isso aqui. Isso aqui deu uma bolinha, eu cortei um pouco. Ela meio que forçou primeiro, cortei um pouco, o trem tá vivo aqui. Vamos ver se isso vai reduzir aquele miolo, eu tô arrancando aquilo, mas aquilo tá entranhado aqui dentro. Existe aquela coisa que come, como se tem um trem, né, que machuca. Como se fosse uma ziquezira mesmo, não é uma questão de ser um cravo, é uma ziquezira dolorosa, que ela tá amarrada aqui dentro. Isso aqui é como se ficasse uma calosidade, um cravo de fato, e o cravo do pé também. Isso aqui é uma ziquezira estranha, que ela tá, esparramou, veio pra cá. Vê se depois eu volto aqui mais isso aqui, não sei, mas ela cicatrizou, veio pro meio, eu fui alicate e cortei em cima. Vamos ver se isso tá reduzindo, se eu tô arrancando. Deu a impressão que sim, só que o trem tá entranhado aqui dentro. Então, avaliando essas coisas todas, o que seria, né? Uniforme para trabalhar, as calças pretas, umas calçazinhas jeans entre si, me senti menos ridícula com algumas sandalinhas, tem um escarpão só lá, às vezes alguns vestidinhos, ela vai trazer vestido, ela diz que ele fica bonito, ele tem um efeito
Ele é um efeito preto, ela usou um termo para falar, que olhar de perto parece que é assim, meio grafitado. Ele aparentemente traspassado diz que faz um decote legal, faz um efeito meio largo, tem um efeito de fivela aqui e tal. Que a mulher tá vendendo por R$ 100, mandei levar para mim, recebeu pago. Aí no outro mês que eu vou comprar o resto do negócio do homem que passa todo mês. As calcinhas dele são super boas e super baratas, então fico mais confortável disso. Quero comprar mais umas 3 das calcinhas de biquíni que eu tenho para trabalhar. Uma estourou, ela tá lá consertando para mim, tem os negocinhos de consertar. Aquelas calças efeito jeans, mais cor de jeans mesmo entre preta, umas camisetinhas e tal, mas usa outro sistema de uniforme. Tem aqueles 2 tênis que eu falei, eu achei bonito num dado momento a calça vermelha. Mas não é aquela calça abduzível que eu falo. Às vezes um macacão ou outro, mas aqueles 3 macacões que eu tenho referencial, esse meio que onçado, faz um efeito ele ser mais altinho, olha a relação quando a coisa é estampada e tá mais alta, se você vê se melhorou na cintura. Aquele macacão dinamite voltou pra mim. O outro eu desfiz, dei pra menina que se ele tiver um negócio assim, fica a perereca escorrida. E mesmo ela tá mais escorrida. Aí fica murchinha, fica magra, mas fica... Aí eu teria vontade muito grande de fazer isso. Minha cara, né? Olha meu pescoço com uma coisa muito tenebrosa. Esse engordar, essas tristezas, um colarinho marcado aqui. Mas eu acho que meu corpo ainda é legal, mais ou menos e tal. Fiquei descompensada, fico ajustando as dificuldades. Eu adquiri uma descompensação que eu não tinha. Não sei se não tinha, mas ficou pior. Na fala, achei caricaturado, isso, né? Sei fazer corrigir, não faço. Tem hora que eu mostro, né, comendo igual um dragão. O que é? Pessoas recebem caríssimo para fazer esse tipo de coisa na televisão. E às vezes seja bom a gente ver isso, saturar os outros disso, ou que ninguém apaixone, nem tanto apaixone, mas também não precisa ser tanto. Mas relacionamento, ou gostar de alguém, tem que ver algumas coisas. Saúde e doença já é algo bem complicado e implica nisso. E eu acho que eu errei em alguns momentos, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito a compartilhar com alguém. Eu gosto de música, eu gosto de comer, eu gosto de sair, eu gosto de ver o corpo nu. Eu nunca cobrei de ninguém. Legal, um homem bonito, vestido disso. Tem, né, questões, um perfume, uma calça, uma blusa, mas eu não tenho essa coisa de que o homem, pra mim, teria que estar vestido assim, assado, não. Sandália básica, uma bermuda, cueca velha, um corpo nu que eu possa agradar, que me atenda, que eu possa ajudar, cuidar do cultivo das coisas, falar, né? Mas todo dia tudo é muito descartável, tudo é muito caro, impulsionado, que seja muito prostituído. Então eu meio que não me adaptei a algumas coisas, não. Eu gritei muito alto, usei recursos pornográficos, mesmo eu acho que eu tenho que reforçar isso daí. Né? A minha independência é uma honra, a minha honestidade é uma honra, entender a feminilidade, a força, a independência, o direito da liberdade, o direito da sexualização e por que, como estar de qualquer maneira e por que amarrar todas as coisas. Eu penso que eu sou digna de tudo isso, já que ser linchada, né, é um prazer para tantos, com a imagem incomoda. O que é a imagem, né? O que operacionaliza isso. Então eu pretendo, né, manter aquela quase nada de coisas no banheiro. Uma hora ou outra eu acho o brinquinho assim. Botei mais um, parece que fiz a compra do mês. Vou lá não sei aonde comprar aquela meinha lá daquele homem lá da esquina, que é mais fresquinha. Comprar um cadarço que eu quero botar naquele tênis mesmo da caveira. Um cadarço tão comprido quanto... Eu não sei se eu vou comprar Rock Fit, se tem adicional de cadarço. Se comprar um cadarço maior, que ela para não ficar tão aberto em cima. Fazer aquela coisa desses skatistas, mas ele veio com um cadarço muito curto. Não sei se aquela loja de esquina ainda tem. Se tiver aquela em Anchieta, alguns dias eu vou comprar um outro espelho, que eu quebrei o outro. De novo passei, caiu no chão. Passei para ficar firme nele atrás esse paradrapo nudezinho, aquele outro espelho meu que tá lá velho atrás, ele também. E ele tem, né, quando eu vou passar a lâmina na perna eu boto ele solto. Eu preciso de um espelho solto, só assim tá bom. Mas eu gosto de uma cama ou um lugar que você tem espelho, que você vê que sua mudança, que você pode se projetar com o outro, é legal. Eu não tenho isso ali, se eu quisesse eu poderia ter, mas é um espaço que não tem tanta ventilação. Modo de dizer, se morasse com alguém, é muito pouco, é muito pequeno e caberia, mas eu acho assim, eu teria méritos para ter um lugar, né? Eu me senti muito impotente do que teria sido pagar, onde ia ficar, como que eu ia voltar.
Como que eu me devolver, entrar numa casa minha, eu acho muito grave o pavor do que eu vi perante herança. Ter um apartamento bom com as coisas modernas, uma decoração suficiente, paredes limpas, um banheiro legal que limpa facilmente, que eu posso jogar uma água, passar um pano com pisos adequados. Seria bom ter uma piscina, um lugar de tomar sol, rasa. Seria bom ter um animal doméstico que não dormisse na minha cama ou que atendesse bem a nossa intimidade de ser cuidado, mas não ter riscos parasitários e muita coisa. Seria bom ter uma cozinha suficiente, alguém gostar de fazer, ou você ver, né? Aqueles lugares que você pode ver que alguma coisa tem comida, tem algumas compotas, tem algumas fogão moderno, uma geladeira moderna, as coisas com certo espaço que não fica poluído e alguma decoração suficiente, né? Seria bom, conforto, chuveiro quente, o gás está lá, deve dar o ano todo. Aí eu fiz avaliando algumas questões, né? O que é fortalecer esse horário, o que ficou. As duas alunas do meu primeiro horário, avaliando um contexto do que é um dinheiro caso ele fique. Ficou da dona patroa à tarde, o que seria? Não foi cobrar 30 de mais de alguém provisoriamente, depois eu volto a trabalhar à tarde. A outra falou que depois me procuraria, viria cedo, não sei, a mulher do outro lá. Enfim, 3 horas de manhã já é o limite. Se depois eu tiver que malhar, otimizar o horário, tem que vir em casa e voltar e tá 3 horas no trabalho. Não dá para atender mais ninguém. O que seria fazer uma hora de 50 em 2 pessoas ou de 20, cada um? Ou que vira 30, quando você fala, você consegue se for até sábado. Sábado não é tão... Acho que ali aumentou isso, né? De 7 a meio-dia. O que é fazer individual ou não, 3 vezes, o que virou esse pacote que eu mantive pelo valor de R$500, mas elas atendem o individual direcionado, elas têm que contar, quando uma falta eu reforço num drop, isso, aquilo, mas eu me sinto meio impotente, acaba sendo o valor, faz uma hora aula que ficou numa média de 30, né, ou ficou o que é esse mensal, com R$20 a mais, 250 de cada um. Então eu fiquei essas 4 vezes na semana, segunda, terça, quinta e sexta, que seria querer voltar para casa logo cedo na quarta. Não ir no sábado num dado momento, atender uma pessoa só, que eu coloquei assim, né? O que é esse dinheiro e passar a ver a cor desse dinheiro que eu troquei serviço, trocando as coisas. O que é esse outro horário de 30, 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. A outra que ficou de fazer comigo tem condição de pagar 25, se arrumar uma pessoa vai dividir. Ficou de ver com a amiga, de ser 20 para cada uma, favorece a ela, me favorece. Aí seria terça, quinta e sábado, no primeiro horário. Aquela senhora, não sei se ela vai me chamar para ir na casa dela 2 vezes na semana. Seria bom que fosse 60 por semana, né? R$10 a mais que adiciona mais de 20 faz uma diferença no final. Mas às vezes eu penso, alongar 2, até que ponto me sentir um desconforto de encaixar tudo num horário. Final das contas, elas ou fazem esteira um pouquinho, ou fazem uma caminhada, não quer que fica alongando tanto. E eu preferia um por horário. Eu vou reforçar, fazer um trabalho tipo individual. Eu já atendi a Luciana sozinha, ela sentiu a diferença dos meus ajustes, do meu manejo. Aí ela também já voltou malhando mais pesado de novo. Ela 3 vezes é o suficiente, ela toma um monte de vacina, faz um monte de coisa. Fez um reforço 4 vezes, mas não é interessante para ela, que já teve câncer, que já teve um monte de coisa. A outra tem algumas limitações no pescoço também, e machucou, faz faxina, ficou neném, papapá. Então vou ajustar uma e outra. Tem alguns exercícios que para manejar a carga dá para ser perto, compensar, ela faz um intervalo pequeno, mas eu tenho que fazer as duas revezando uma com a outra. Vou intensificar isso mais. Então o meu terceiro horário, que é, né, segunda, fica na quarta no primeiro horário, que é passar a ser 2 horários na quarta-feira. E na sexta, que eu vou atender essa mulher que vai fazer 15 dias, eu tenho um dia que eu vou atender 4. Logo depois, né, que vai ser na sexta, eu vou sair dali 11h30 para pegar os R$200. Ela, Angélica, de Itapebuna, não, e Biti. Não, algum lugar. Gostou demais do meu trabalho, falou que amanhã tá lá sem falta. Ela, não, se quiser te pago agora, como que eu pegar o dinheiro? Me viu o nome da mulher, assim e tal. Amanhã você me paga. Ela, eu pago sim, eu quero fazer com você. Então, 15 dias exatamente. Então, eu quero fazer terça, quarta e sexta. Falei, então tá. Aí aqui pela lógica, eu recebendo, vamos dizer que eu recebendo 300 de uma,
se firmar, se vira a outra junto, até que ponto se vira. Até eu manter duas juntas para segurar o dinheiro, segurar um 30 pelo menos, já seria tudo de bom. Não, 2 por 30 não vou ver. Cair para 20, fazer o 40 seria tudo de bom. Ter segurado um pouquinho mais, 35, né? Que tem condição de pagar. Tá sozinho, eu vim outro depois, atrapalha muito, não rola revezar com o outro ali, mas pode ser que num dado momento vão ver, é uma pessoa que malhou a vida inteira com uma pessoa, gostou do meu trabalho, ficaria direto. Isso aqui até então o pacote primeiro, sabendo que uma viaja, a outra busca compensar no outro momento, é uma média de R$1.160. O que eu quero dizer isso aqui, né? O que foi não ver dinheiro até agora, eu me senti potente com isso. Se vai sobrar, se eu for comprar alguns pingados de uma coisa, eu quero comprar 2 batons, seria pagar a camisolinha, se poderia pegar a sandália, um negócio que não como. Não como assim, mas eu vou comprar os shakes, que já está incluído no dinheiro que vai sair, e vou comprar praticamente leite e limão, dizendo numa margem de R$700, R$800, é muito pouco o que vai entrar, né? Para compensar, porque eu preciso receber e comprar mais um termo, ou no final do mês, antes dele acabar, não dá para mexer, precisar tomar uma açaí, está fazendo muito calor. Então eu, avaliando aqui as coisas como um todo, algumas questões, eu senti necessidade de comida na mão, eu tirei demais, eu vou trabalhar com uma margem, ver se eu consigo secar bem com almoço e janta, só com almoço. Aí eu conversei com ela, eu finalizei o meu pacote de comida, né? Eu acabei gastando uma granona, praticamente um valor de aluguel, com um whey que eu entreguei, que o outro eu troquei no vestido. Mas eu senti necessidade, eu comi ovo junto com carne, ela também fez carne vermelha, ela fez 2 momentos de moqueca, que não é para agora, o peixe tá caro, achou isso seria um outro momento. Eu falei, qual é a condição de você fazer para mim almoço e janta esse resto de semana, que ela ofereceu para pagar no outro mês. O que seria, eu avaliando, eu ir no supermercado e fazer, ou a pessoa me entregar prontinho na mão, subir um pouco mais a ingesta proteica do frango, ser sempre frango, os ovos, me entregar 3 ou 4, cortadinho ali eu jogo a gema, o arroz integral, o feijão fresquinho, mais cebola, na quarta aí ela costuma fazer o chuchu, a cenoura, ela gosta de fazer o temperadinho. Aí hoje ela colocou um pouquinho de farofa, fui pedir para ela não colocar mais, tava uma delícia, botou uma coxa assada na airfry e tal. Nossa, o dia do pirão, almocei e jantei. Pirão, peixe, tinha frito de moqueca, nossa. Um pouco de purê, fez um purê de banana com um pouquinho de manteiga, eu prefiro que seja purê, ou só a banana mesmo, cozidinha, o purê feito só com sal com alho. E tem alguém chegando. Você tá aqui muito tempo não, né? Desde 7? Não. Aqui. Ah, não. Acabei de chegar, acabei de... Você tá aproveitando, né? Isso aí. Então eu botei valer a troca do valor do meu trabalho, que seria pelo menos R$20, não deixa de ser uns R$240, que eu mesmo vou lavar aqueles trapos velhos, só eu botar um pouquinho, só para tirar aquele efeito suor. Uma hora ou outra eu pago por fora, um conserto eu pago por fora, o cabelo eu tô pintando sozinha, que ela mandou eu não saturar tanto de tinta, mas ou eu combino com ela, porque até então vai saindo, vai cortando. Depois mesmo que pintar é que eu não vou, né, passar, fazer só a raizinha, mas aí até então eu falei quanto que fica, porque a gente calculou, fez prato de 25, caiu para 20, calculei aqui o que seria comprar no supermercado daqui, arroz, feijão, ovo, falei que quero subir a quantidade de ovos, o que seria, eu falei, calcula para mim que esse mês são 5,
semanas, mas que eu tenho, já que você falou que eu posso pagar no outro, eu vou comer almoço e janta, ser resto de semana. Mas o que seria os 28 dias de almoço? E se fosse almoço e janta, quanto que seria isso? Eu não tenho condição de pagar, mas eu falei, eu vou otimizar você fazer algumas coisas, não gasto na rua muito mais caro. Eu tenho a necessidade de trabalhar com uma margem de comida a mais. Se eu fizer o ovo sozinho, descascar. Se eu fizer o frango sozinha. Se eu fizer só a carne vermelha, fica mais caro, é gostoso, mas se fizer... Então, o que fica mais barato? Eu falei, você botar, você sabe de algumas coisas que eu gosto de salada, eu adoro brócolis quando ela faz. Adoro, às vezes, uma couve, não, mas repolho, as coisas que ela sabe fazer mais barato, otimizar, ficar gostoso, cebolado. Mas pode ser a mesma salada ou até tirar salada. Em dado momento eu dou uma carga de multivitamínico, né? E aí, para ela colocar, subir, aí eu calculei a média dos ovos, do frango que ela consegue comprar mais barato, mas que tá caro. A média da matéria-prima passei para ela, que eu tenho consciência disso, que eu preciso disso. A função da comida é colocar isso. Mas me entregar o prato de comida que dá um reforço, que aí depois eu malhar à tarde. Ou tomo só um pouquinho de shake ou tal, mas eu senti que eu alimentei. Faz muita diferença o arroz integral, o feijão achei legal deixar. Qualquer coisa tira mais à noite, mas para eu trocar a noite pelo dia, e num dado momento, aí o que eu fazer de manhã é suficiente. O shake, eu pegar um pedacinho do queijo, eu vou comprar leite, talvez um efervescente ou limão, claro que eu quero o suco, só não deixar marcar de adoçante ou até natural. Aí, comprar limão, leite e whey. Aí eu avaliei o cálculo proteico total, uma média bom se eu atingisse 3 gramas de proteína no peso corporal. Então calculei pedindo pelo menos 150 gramas de frango, se botar 200 eu como, 250 eu como, 4 claras eu como, então eu tenho fome. Então eu falei, se quiser, a abóbora que você fez foi maravilhosa, o purê maravilhoso, a banana, mas eu prefiro que seja quarta e domingo. No outro momento, eu quero que você assa contracoxa pra mim, eu quero que você faça aquele torresmo da minha avó, com aquele negócio que fez aquele dia de feijão, e um macarrão, uma espécie de minestra, sei lá, qualquer coisa, que uma delícia, mas seria outra coisa. A dado momento eu quero você fazer o bolo pra mim, que é aquele bolo de banana, com aveia, com passas e tal, a gente combinar. No dado momento peixe, você fazer um peixe, no dado momento que esfria, que você faz uma canjica, eu quero. Pra eu comer o mínimo na rua, mas às vezes eu tenho vontade, hoje minha vontade de ir lá, pesar aquele sorvete, Ferreiro Rocher, aquele sorvete de café, pegar um pote, 50 conto. O açaí é 1 litro. Entendeu? Às vezes eu quero comer algumas coisas. Às vezes aquele lanche do prato é bom, mas a maioria das vezes é bem lixão. O lanche do prato... Eu tô com fome agora. Só de falar eu tô com fome, vou lá bater um shake. Eu comi quase, não comi, comprei nada. Eu praticamente saí sem... Eu jantei mais cedo, 6 horas, eu não comi nada depois, nem até agora. Então eu vou ali bater o shake, aí a ideia é comprar o queijo, salpicar. Aí eu pego isso de manhã, chego, já vou almoçar. Antes de ir para academia eu tenho que tomar um shake, só o shake puro com leite. Quando eu chego eu vou jantar. Antes de sair eu tenho que comer ele com um pedaço de queijo. E vai ser feito isso pela madrugada. Então eu vou voltar com o shake só de chocolate. Já tem hora que eu preciso de um suco agora. Falo assim, às vezes traz um pedaço de queijo com suco. Aí pensei em fazer o bolinho de carne. Eu comendo assim, é interessante o frango e os ovos, e aí como seria a necessidade de alguém fazer pra mim, entendeu? Minha vida é minha rotina é muito surrada e eu não, né? Às vezes ela faz uma salada maravilhosa, fez uma salada com hortelã, fez uma salada com tal do alho poró, às vezes faz um fricassê, uns negócios gostosos, sabe? A comida de Natal tava, nossa, que delícia. Às vezes deu vontade ainda, esse dia eu já tenho vontade de receber, esse final de semana, suprir alguma carência, pegar um panetone. Seria bom comer umas coxinhas com a Coca-Cola e Tô com fome agora, tô comendo um pouco. Não tô tomando shake direito, eu economizei no leite, deixei ele lá pra finalizar até o dia de eu pegar os outros, que vai ser dia 5, dia 4. Então eu botei tudo na ponta do lápis, né? Que seria eu trabalhar e ter essa luxúria de conseguir estabelecer isso, otimizar esse retorno maior, mas esse vai ser o custo-benefício para mim. Prefiro trabalhar mais e ter o prato de comida na mão com a ingesta proteica mais alta. Vamos ver como que vai ser isso daí.
Aí quer dizer, olha como que o dinheiro vai embora. Aluguel, o dia que tem que fazer uma selagem no cabelo, precisa de uma medicação, alguma coisa, coisas de higiene, uma aquisição ou outra. Isso sem adquirir nada, que seria receber uma férias, 13º, que é o que eu questiono muita gente. O que seria um tratamento, o que seria o dia de eu ir lá, porque eu não me preocupo com a tatuagem, só dar uma reforçada. Seria num dado momento depois fazer uma mexinha, meu cabelo cresce, pede selagem de 2 meses, ou depois ajustar isso. Isso sem sair, sem gastar, sem ter uma vida de ir para vários lugares onde depende de você ter acumulados, que historicamente eu botei tudo fora, em função dessas coisas codificatórias e dessas quedas totais, de utilizar escambo ou passar batido como uma mulher imbecil. É assim quase sempre apontada e desconsiderada, inclusive dentro da profissão. Aí você escuta tudo que os homens não fizeram, são capazes de falar, não me considerando, como mulheres também, o que a indústria do corpo coloca e você dizer onde que está o dinheiro, né? Então foi uma tragédia, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Eu teria o meu trabalho todo compilado, alguns comentários de algumas pessoas que ficassem registrados como testemunho do que eles sabem fazer, até onde eu adquiri as relações processuais, o que é um linchamento, o que é o poder da imagem, até onde isso deve ser dificultado ou destituído, colocar como nota de rodapé, mas escrito de cu é rola, virar as costas, morrer, fulano vem bancando de coitadinho que tava me fudendo totalmente. Não, eu tenho um pouco de ambição de colocar as coisas mesmo de como eu estou colocando. Então, gosto de uma vez ou outra olhar ali essas aquisições da Dinamite, mas é tênis básico, calça feito jeans e uns macacõezinhos, eu me sinto bem, vestidinho. E aí a questão né? Eu contei isso daqui como se eu tivesse esse pacote de 500, essa de 360 ficasse, contando em 4 semanas, o valor de R$30, e entrasse essa outra que dá, né, que pode firmar ou vir depois das duas juntas, eu consegui manter um retorno ela com outra pessoa, tentar fazer um valor maior, seria 20 para cada um, 60, ela falou pagar por semana, fica bom, porra, aí aumentaria para mim, né, para dar 480, subir um pouquinho para compensar outras coisas, e, né, uma coisinha ou outra que ainda tem que comprar, isso aqui, você quer comprar uma coisinha, quer pegar um alicate, quer pegar um negocinho e tal, é umas coisinhas que você vai somando, e sem ter vida social. Se tiver que dar um presente para alguém, acontecer alguma coisa, nossa senhora, você tem que trocar entre trabalho e maluco, vira uma merda do caralho. Ou seja, né, o que vira, quem vê o seu valor perante as coisas, suas aquisições, o quanto já é caro você compartilhar algumas coisas, e ao mesmo tempo me tornei uma mulher catabólica, até que prova o contrário, doente, feia, velha, cheia de clichê, porque percebe, cheia de piti, com um manual caríssimo, mas tem um trabalho muito confortável a compartilhar, mas mesmo entender o que é um piso de que, independente da riqueza, o que você tem que armazenar e o corpo carrega, e o que vira um custo degenerativo, ou um custo que é em saúde e doença, ou a mudança já é efetuada, que implica em entender o que é o limite das coisas para minha manutenção. Eu tenho alimentação cara, eu tenho particularidades perante isso, então o que virou uma casa comum, estar a estações, meus limites com dinheiro, o que seriam meus limites, altura, profundidade, lateralidade, isso tem relações diretas com o que foi colocado para mim, com o meu corpo, com as minhas coisas. Eu sou tão transparente em algumas coisas, mas também me tornei cansada de maldade, infidelidade, um monte de coisa, não necessariamente para se tornar mais leve, eu sei entender toda forma de liberdade, mas eu tenho um platô para conhecer uma pessoa e ela me entender. Tem pessoas que ela representa a liberdade para mim, dependente do que elas tiveram vivido, se elas tiverem iniciado com verdade comigo. Se eu vou estar pelada assim, eu quero que veja você também. Por que estar pelado? Na praia todo mundo tá, ou tal lugar sensado. Eu não quero que a pessoa se sente ridícula. Agora, se a pessoa coloca a culpa dela em mim, me faz sentir culpa por algumas coisas, eu finge que não entendeu algumas coisas, destrói um contexto que se torna totalmente caro e degenerativo, isso pra mim é um estupro. Ter que lidar com a pessoa como se você tivesse nem aquilo que ela parou para pensar do básico para compartilhar com você, algumas coisas que implicam no que eu falei aí, que eu achei absurdo.
algumas coisas, não esperar viver algumas coisas totalmente frustrantes, acho um fracasso. Algumas questões colocadas que implica você dizer o que é um subúrbio das quatro paredes, ou as máximas das quatro paredes, e como lidar com pessoas que mostram tudo, falam tudo, induzem toda a destruição. Você não pode vigiar o outro tempo todo, nem dizer que a pessoa não tem que sentir prazeres, que pode não ser você, mas é tudo tão descartável que aliançar alguém, né, perante tudo que eu vivi, eu não queria que a pessoa fosse um fardo em função do que eu vivi, mas eu não tenho relação de prazer algum com o que passou, mas implicam que eu tive que entender isso daí. Eu vim fazer um fechamento, virgindade não resolveu, as prostitutas e os prostitutos não se resolvem. O que virou sobreviver a tamanha coisa, né? E mesmo não ter vivido tanto tempo, entre ter tido relacionamentos repetidos que não deram certo, repetir assim, poder tentar conhecer, fica raso, o que é iniciar, o que é virar mesa início, parecer que é bom e não é, e ainda que eu nunca vivi de cênica alguma, mas eu deixei um monte de urubu virar meu louro nas minhas costas e eu não estou nem um pouco satisfeita com algumas questões. Isso é a pauta da minha impostação. O que fizeram homens e mulheres, poder e verdades reais sustentáveis entre passivos e ativos, e pessoas que não perpetuam consagração, a sempre tem de onde tirar, faça-se corrupção, finge alguma etiqueta, e para eles tanto faz, para mim não tanto faz muita coisa. Então muitas pessoas que a gente perde tempo e achar que são bonzinhos, que são coitadinhos, não são levianos e querem tirar tudo, e andou saindo muito caro isso aí para mim. Então, quer dizer, eu preciso de vingar com um trabalho que passe de R$2.000 para eu dizer, eu vou adquirir alguma coisa, eu vou sustentar. O que eu sustentar? Um whey, o meu limite lá, o meu limite aqui, nem poder ficar só aqui. Na verdade, o que é só aqui? Sustentando essas trocas noite pelo dia, segurar a noite de sono, vamos ver se mais leve ou mais organizada, finalizada nessas coisas, eu me sinto menos pior, estou aqui trabalhando normal, vou virar acordado, eu posso sentar ali, ouvir uma coisa, vou ali bater um shake, eu posso bater um leite, vai ter gente entrando e saindo no mês todo direto, mas eu sei lidar com isso aí, fiz a outra vez também, tem que descer o tempo todo na garagem, mas eles vão a pé, então eu estou, vamos dizer que eu estou no momento, eu estou no horário que era para receber adicional de comida, adicional noturno, um monte de coisa, entre outras que vêm só para um horário, queria para trabalhar em outro lugar e ganham também mais, a coisinha de lá ganham também, mas eu vou ter essa ostentação da bem fiquei nesse horário, tá mais fresquinho, me sentindo assim hoje, ontem eu estava sentindo calor tenebroso, voltei a fazer esteira, baixando o percentual, acho que não vou ter muito estresse, então assim, não, quando eu receber no final do mês, eu vou ter dívidas, ou ver até que ponto entra um dinheiro de personal no começo, e eu pago um pouco a ela, eu acabo pagando meu aluguel 15 dias antes, então ela comprar matéria-prima e eu exercendo função, o meu trabalho está na mão dela, o meu dinheiro está na mão dela, então não tem por que não pagar 30 dias, ela deu a opção e é vantajoso para ela. Ela compra no cartão e faz, e eu tô, porque já antecipo o dinheiro 15 dias, o meu trabalho vai correndo pagando. Então eu falei para ela pensar como ela vai apresentar isso daí, nada, no 20, 25, no 20 ela teria que em 4 semanas me pagar 240, né? Então até que ponto otimizar o 20, o 15 no marmita, não sei, não otimiza, mas se eu calcular ali as coisas como eu coloquei, ela consegue ganhar 100% das coisas, entendeu? Ela consegue comprar muito mais barato em outros lugares, mas eu não coloco, eu coloquei uma média do que é mesmo colocar a quantidade de ovos e frango que eu precisaria comer para ser um almoço e janta, e eu não sentir tão fraca, não ter tanto corte, fazer valer o arroz com feijão com proteína completa, o arroz uma quantidade suficiente com uma proteína que sobra, ou se reduzir o arroz, mas manter aquela coisa ali que mata a minha fome, e eu tentar compensar, achar suficiente um pedaço de queijo, mais fácil de carregar, o que seria querer fazer algum bolinho de carne, mas em dado momento aqui eu estava com muita restrição, botei o bolinho, chamou açaí, chamou mais isso, chamou aquilo, aí eu calculei o que seriam máximas, abri um leque de fome, o que seria, eu adoro peixe, eu adoro queijo cabacinho, eu adoro tameio elise proteico, meu lixo passa a se tornar absurdamente crescente, eu querer pegar 12 claras de ovos, 10 claras de ovos, poder mexer com queijo, rasgar no pão, para o pão não fazer tanta diferença. Foi minha forma de computar, foi entender o que é a responsabilidade de induzir mudança corporal, hipertrofia, catabolismo, então se torna uma verdade. E tantos comem caro
mal comendo, bem comendo, e virou entender, né, o que os universos do corpo convida a fazer, trazem segredos, mas o custo disso tudo, eu estou viva até então, eu não estou sentindo aquela compressão aqui, não estou sentindo... Senti, às vezes você sente uma coisa ou outra e tal, né? Tô ajustando a racha, que agora eu me senti melhor, parece que amanhã eu tô malhando de novo, eu vou me ver melhorzinho, vou botar meu macacãozinho e ver que eu consegui. Minhas costas estão bem gordurosas no meio de novo, já rasguei minhas costas inteiras, tirando alguns carocinhos, parece que colabou assim em algum lugar, mas fica alguns carocinhos, eu que rasguei as costas, querendo arrancar na unha, não indo lá em cima, querendo passar a faquinha, querendo que alguém, não é tanta coisa para tirar, mas uma hora ou outra vai tomando banho, você vê que a pele volta a expulsar, eu tô tudo danificado de caroço ainda que não parece, minha tatuagem está toda massacrada, meus braços que expulsa a gordura que você vai tomando banho, fiz isso antes de tomar banho, voltei da esteira, em volta de algum lugar onde tem tecido, é como pele, como se fosse massa porca contaminada. Então eu gosto de tomar aquele banho de bichinho, fazer essa troca. Então tomar banho gelado é necessidade. O clear, minha cabeça não está com alergia nenhuma, graças a nenhuma. Então o que é essa especificidade cerebral? Eu acho que eu já passei das máximas. Eu tenho dificuldade visual atualmente, então eu percebo algumas coisas. Meus pés são feios, não podem ficar inflamados. Eu gosto da unha mais ou menos feitinha, curtinha. Nem sempre acerta, às vezes inflama e tem que lavar com... ter a escovinha, lavar para não deixar meu pé infeccionar, fazer essa atividade, fazer isso tudo. Detergentezinho, quero ninguém chupando meu pé, se tiver que chupar o pé de alguém, me poupe. Eu faria laser no corpo inteiro em alguns lugares. Não necessariamente também dói, lâmina, me dou bem com isso, eu gostaria de estar sempre bronzeado. Num dado momento eu vi que alarmaram 2 veias enormes no meu pé, eu tenho um cravo para tirar no meu pé. A bunda parece que virou um cozinho assim. Não acho que a gente já tem isso do osso dentro, mas... querendo ou não, o que seria mexer nessa bolinhazinha básica, se eu fizesse uma íntima, parece que aquilo ali meio que virou uma calosidadezinha, e tirar a pele, adequar, eu queria ficou uma coisa, um bife, não vi, olhei lá deixa eu olhar essas mulheres no swing total aqui, tem uns trem muito feio, a minha não tá bonita não, ou até que ponto, né, o que é uma mudança corporal, e até que ponto você morrer etiquetada de mal amada, ou muito usada, não necessariamente, o que implica isso? Você dizer o que é impulsionar mudanças, o que é a genética comum, a roupa apertada, perna junta, sentar, utilizar esses recursos tais, o que é que danifica, a perereca é toda um pastel, sei lá, mas o que são questões, né? Você lidar com isso ao longo do tempo, ou questionar, ou parar para questionar, ou não parar, ou quando você vê pessoas e o que elas fazem. É uma coisa, intimidade é algo um pouco bem mesmo que deveria ser algo mais reservado. Deveria. Até se você realmente gosta, o que tem esse prazer de querer que o outro veja ou tá em grupo? Sabe, parece que em algum momento de liberdade ou de impostação sexual, a pessoa talvez deva entender as proximidades, a coisa, mas não dá no momento. O que precisa um atrás, um na frente, acho meio... Quem vai cheirar mais bosta, quem não vai, quem vai fingir, quem fecha a conta, é tanto amor assim, é tão... sabe? Prefiro uma pessoa só, é um negócio bem complicado. E não ser obrigação, entendeu? E você poder entender o que é você gostar, o que é você beijar, o que são preliminares, ou você entender a coisa. Realmente eu estou isolada há muito tempo e eu vivi os últimos descabimentos em tempos que não teve resultante. Nossa, que ódio. Não tem como ter ódio. Golpe baixo, e você entender que o que é a distância, o que as pessoas procuram com a distância é algo que elas são capazes de fazer, é algo muito assustador, muito descabido. Então eu tenho interesse ainda, né? Reformar a boca mais ou menos, camuflar, com tatuagem mesmo. Eu corrigiria no outro momento meu rosto inteiro, um pouco da boca, eu recortaria pálpebras, colocaria, amarraria tudo. Cuidado com os dentes, básico, não deixar a coisa não piorar, é uma coisa que alarma a atenção. Algumas retrações, nossa Deus. Ai Deus, tem pavor de dentista.
tratamento dentário. Parece que mexer nisso tudo, fazer canal, teria que ser anestesia geral, né? Então, o que é entender o panorama da minha cabeça, estabilizar isso? Eu estava com isso aqui praticamente quase que estourando. Situações graves me levaram a isso daí, aparentemente está estabilizado, mas veias altas geralmente acontece. Ou quando eu emagreço, eu utilizei o recurso, eu vi que é recurso de remédio que tem que estar jogando pro músculo, que tem que estar... Ainda vou precisar de mais um vidro de termo para baixar o resto do percentual, acho que sim. Ou seria só o remédio em si, não sei. Seria comprar no final do mês, eu vou olhar o que vai ser esse mês, que seria então deixar a droga circular. Ela fez diferença, a memória muscular, e ela comeu banho. Pelo que eu comi, pelo que eu parei, fez diferença. Ou seria até que ponto eu preferi o hormônio alterno, com a proteína mais controlada e tal, todo esse efeito, né? Então eu queria ver isso, o que seria estabilizar isso depois, que horas é essa limarina, o exame. Penso que eu sou um milagre, como que meu estômago, como que meu intestino tem poder regenerativo, o que é meu fígado, o que é meu pâncreas, ou todas essas situações perante situação catabólica respiratória que se fez indevida, o que é meu compasso cardíaco, o que é meu cérebro, mas eu tenho desvio de septo, isso aqui ficou assimétrico, o que é a escala temporal, o manejo, a rotação toda do corpo, as diferenças ósseas, a coisa toda colocada. Mas eu gosto de fazer unha, eu gosto de estar bronzeado, eu não gosto de pelo no corpo por questão de que eles se tornaram disformes. Eu gosto de pelo no corpo do homem, depende, eu não tenho essa... Se eu pudesse, minha unha nunca mais ficaria a cutícula certinha, eu nunca faria um pé em mão. Fosse tudo que, tipo assim, parece que é um escravismo chato. Ao longo do tempo você vê que a visão tá meio assim, voltar a fazer para minha unha do pé não ficar tão danificada que eu quase arranco as bases inteiras, danifico o crescimento. Tem alguém que me sossega a sentar ali para fazer, tem que ser pé e mão na semana. Atualmente eu só quero a unha muito curta, uma basezinha, uma francesinha fina, ou que ela faz aquele alinhamento e tal, ou aquela coisa meio translúcida só. Ainda que num dado momento unha bonita, vermelha é linda, mas com esses dedos e com essa mão. Mas acho legal, às vezes você joga um rosa, às vezes você joga um azulado. Já fiz algumas, mas transparentezinho e tal. Né? Meu rosto não é de ele tá a cara toda operada para usar numa maquiagem muito leve. Fica igual um travesti, só fica né, já tem esse clichê, né, de virar, ou de, né, entrar no reino do céu para ser mais macho que os machos. O que seria num dado momento, provisoriamente, um rímel um pouco menor, o grande uma vez ficou feio, ainda que no momento eu achei legal. Em dado momento você vê o seu cabelo crescer ou botar, mas meu cabelo já era máximo aqui. Mas é legal, num dado momento você tem um status tal, você tem uma legal, cabelão com peso legal, já fiz, ficou muito bom. Tá com o corpo todo seco, sem baixar percentual de gordura, sem ficar suando um pouco, eu sinto muito calor, né? Aí quer dizer, entre essas aquisições, eu espero no final do mês comprar logo umas 2 calças, 2 mais jeans. Tentar esses 3 meses ainda arriscar, eu quero pegar aqueles 2, eu queria num dado momento, falei que ia experimentar um outro, não falei aquelas, enxuguei muito, alguma coisinha, falei que ia pegar aquela botinha americana com aquela blusa larga, usa de atletismo, né? Falei que eu ia pegar aquele conjunto abduzível, tinha hora que falava com top preto, não é? Mas um conjuntinho, verdinho, não vermelho, achei bonito também, arregalado, de repente, que uma hora ou outra tiver paciência, eu olho o macacão, mas não tô para aquisições assim. Se meu corpo tivesse um bumbum bem legal, eu vi uns no Dinamite que eles entraram na promoção que já saíram, tava 100 e pouco. Uma vez eu comprei um todo lisinho, fazer aquela coisa igual minha aluna tá indo, um camisão que dá uma percepção que você, quando a cintura tá legal, o bumbum tá bem redondinho, a perna. Num dado momento eu tive um macacão que ele colocava inteiro, era igual um camisetão assim nas costas, um azul lindo, meio petróleo, mas não era, mais puxando um pouco para azul escuro mesmo, meio petróleo, só amarrado aqui, ficou o peito lindo, como não ficou lindo. Eu tive alguns assim, Vitória. E né, o que seria meus kits de sobrevivência são básicos. Aí eu falei aí o que seria a outra arrumar pra mim, né? Mais 1 ou 2 bolsas, mais entre o preto.
um preto dourado, um pouco vernizado, alguma coisa. Eu guardei aquela preto e branco com azul atrás do negócio lá. Ela tá feia, o modelo dela é bonito. Já não quero aquela coisa meio de bicho, tem aquele conjuntinho, olhou a proporção, conjuntinho meio bichinho aqui, menorzinho, a calça com a pala ficou legal. Aquele conjuntinho floralzinho, o modelo tava muito quadrada, olha como que aquele desqualificou, eu fiquei quadrada, aquele quadril, né, danificado, com aquela placa assim, criando. Vou tentar voltar com a cinta depois do verão, né. Então as roupas que eu falei em comprar no momento outro, para dizer que eu tô comprando um trapinho, né. Mas eu quero de fato é só aquela camisetinha branca, que ficou legal com o modelo calça jeans e esse tênisinho aqui mesmo. Ou o outro que também seria comprar o outro que tem a diferencinha, essa atrás estava 200 e pouco, mais frete. E mais o outro que eu falei lá, que eu tenho os dois, né? Para muito tempo usar assim. E isso, distrair um pouco, por poder imaginar que eu poderia ter alguém esperando por mim, ou que eu ia ver alguém em algum momento. Tem uns 2, 3 perfumes, eu me senti limpa, me senti bem para dobraduras, ou achar que alguma coisa pode acontecer, como se meu corpo fosse totalmente fechado. Eu criei algumas frustrações, eu vou colocar que sim. Num dado momento ela armou a atenção, não mais errar, ou não mais estar em envolvimento com gente descabida. Existia um contexto que eu tive que priorificar e entender quem são as pessoas. Quem são as pessoas quando apontam que tem que comer alguém pela metade, dar para alguém pela metade, apontar ou avaliar todas as questões, né, atingir as máximas de tudo isso. E eu não estou para fazer papel de palhaço. Eu não acho que eu mereço tão pouco, não. Não tem que ser um homem tão bonito, não precisa ser branco, não precisa ser preto, nem tão bonita, a beleza não é assim. Eu nem tenho esse padrão, o que é bonito, o que é feio, mas eu sou uma pessoa comum. Mas imagina, eu, bonita é o padrão aparentemente pronto, né? O que a pessoa iria querer? Uns olhos verdes, mais alto um pouco, peitos enormes, naturais, bunda enorme, quadril. Tem alguns que dependem muito desta volumetria mais feminina, e eu adquiri aquela experimentabilidade de limpar, de ficar magro quando alguém fala que não é magro. Então eu quero estabelecer um peso, mas eu não quero ser linchado a perceber que sobre algumas questões eu tenho um porco do meu lado que não pode ver alguém que o peru fica duro, ou fique bom um porco, eu não entendo esses valores, e eu para me sentir frustrado, e eu não quero cobrar não frustração, que alguém tenha que mudar, ou fingir que não existe um contexto que tem que mudar por mim, ou que as pessoas não tenham razões comuns para poder escolher. Então eu acho só que eu não quero fazer gente nas minhas costas. Fica mais leve, não é mais leve, é viver um relacionamento para dizer que você tem que fazer, que é enganado, vai fazer alguma coisa que se faz, não tem que matar até morrer, correr o risco de pegar doença. Tem alguns relacionamentos infiéis ou aparentemente rasos que eles não são leves, não me favorece, não me atrai. Seria interessante eu conhecer alguém, me sentir, eu vou ter um cantinho, ou posso em algum momento ver um filme que se fala a mesma língua, não precisar saturar alguma pessoa, mas que entende que eu tive uma vida computando coisas e que elas têm importância, que pode entender um pouco do que eu falo. Eu me deparei com uma situação, eu nunca pensei que eu ia me deparar com uma situação de idioma diferente, que a pessoa rebaixou tanto o que é básico, que você olhar o que é grave, que, todo mundo pode falar um palavrão, né? Mas o que é quando uma pessoa parece morto de fome ou cobra de você aquilo que nunca fez, aí você se sente numa situação de perigo, mais idade, mais experimentação sexual, e vê que o outro não é ninguém perante você, não deve ser considerado. Criou situações de não olhar para trás, e situações tão graves, tão imperdoáveis, aquilo machucou minha cabeça, aquilo me levou a 91 quilos, senti uma frustração muito grande quando isso implica dentro de contextos que são fingidamente religiosos. Eu achei assim, muito desnecessário. A pessoa conseguiu somar todas as criminalidades de não olhar para trás, ou seja, a pessoa me considerou ninguém. Tipo, se você gosta disso, ou você já vivia isso, ou você também queria. A pessoa criou um descabimento de me culpar, pagar de novinho, pagar de ter direito a tudo, ou seja, otimizando regras para se beneficiar dos outros e não ter gasto,
manter o machismo das regras, manter uma liberdade que não condiz com as regras, que não condiz com conquista, não condiz com virgindade, não condiz com ser homem, não condiz com... Até você ter uma lógica de entender, por que que a pessoa vê, ou todo mundo vê, por que não olhar grupos, isso que fez um descabimento, que me criou, fechou portais, me estuprou a alma. Tipo assim, você não é ninguém e eu vou te usar e acabou. Eu tô te usando com poder de destruição porque não foi calculado assim. Olhando para trás, o que a pessoa fez é um crime que deveria entender o quanto que as regras que impõem aos outros deveria. Uma pessoa que deveria ter o pau cortado, o pescoço cortado, ser queimado vivo e entender a gravidade de onde a fé pode levar. Você fez convidado, a pessoa já sabia o que era liberdade, já sabia o que era um monte de coisa, no oportunismo, olhando o que foi uma histórica distância e as minuciosidades com que sonegou, negligenciou, dificultou, que eu não posso, eu não aprendo outras. Alguém tem que projetar, meu cérebro não aprende outras línguas, não aprende. Eu não sou projetada para essa verbo de erudificação, eu venho para um novo contexto. O português, nem então português, nem então inglês, não precisa ser hebreu, o que é judeu. Mas eu vi muita gravidade. Cara, se você é à distância, você fez isso, você conseguiu ser pior que esses aqui. Você não me deu o direito de olhar para trás, você me distratou, a gente entrou num contexto de guerra entre si, mas você foi absurdamente veloz às suas necessidades, absurdamente descabido. Eu usei com o que eu podia, tive coragem, eu coloquei todo um contexto de máximas, mas a pessoa induziu situações e na hora que eu não tinha onde mais me sentir ridícula tentando e rebaixada, eu não estava me vendendo, eu não estava tirando dinheiro do outro, ficava percebido que é lugar onde pessoas não gostam de gastar, gastam com prostituição, mas não gastam com uma mulher e com relacionamento, coisas muito descabidas. E eu vi assim, os grupos, essas pessoas que... Nossa! Aí na hora que eu não queria, a pessoa estava violando. Você vai me servir ou utilizando, se eu estivesse com você, eu estaria te estuprando às máximas. Isso é o meu prazer. Eu não vou precisar de você, eu vou fazer com você à distância. Me servir, mas você não é ninguém. Eu não achei as palavras que eu deveria achar para mais falar o que a pessoa merecia ouvir. O ódio é tão... Como que alguém consegue ter feito isso? Num dado momento já tinha um histórico corrente. Eu imaginava que alguma coisa não cheiraria bem, talvez seja o meu castigo também. Não acredito não, mas colocando o interesse da pessoa, ou como a pessoa quando estimulava situações absurdamente descabidas, que não andavam com diálogo, não tinha resoluções, golpes ridículos, o tanto que a pessoa era cara de pau e se vendia uma cara de pau sem vergonha na cara, que demonstrava que ele sabia que não valia nada, ou não, pela a busca, pela intempestividade de algumas coisas, tivesse do meu lado, aquilo seria a pessoa subir em cima de você e no outro dia querer méritos nas suas costas. Foram coisas em aberto que eu ainda não sei. Né? Como que veio esse dinheiro? O que de fato você me ameaçou era o que você queria fazer ou estava fazendo, e tudo demonstrava que sim. Ai, eu te amo. Como que isso aconteceu da noite pro dia? Tá acontecendo agora? Não, não aconteceu. Ou quando você não tinha onde mais se sentir ridícula, ele estimulava o prazer, e o prazer de se fazer descabido e prostituidor, não querendo saber se eu tinha conta para pagar. Quero levar isso pro mundo da pessoa, e a pessoa tá parabéns. Ela queria a minha liberdade nas minhas costas, o meu dinheiro, a minha saúde, a minha morte, para conseguir uma virgem novinha, entre que parece que buscou igual uma puta louca, dizer que, ai, coitadinho, as regras não me favoreciam, blá, 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 querendo a ostentação da criminalidade árabe, do racismo, de situações entre mulheres, o que que apontar como negro ou não apontar como negro, como árabe, muçulmano, pagando de novinho, pagando seu direito, utilizando muito oportunismo. Eu me senti em guerra absoluta, eu estiquei uma coisa sem prazer algum, gasto calórico tenebroso, ou entendendo que uma ameaça se fez de não acreditar, ou entender que tudo mesmo se acredita, o que é o de lá para cá e de cá para lá, sabe? Não querer ter que falar mais nisso. A pessoa queria uma otária para ganhar méritos, para conversar com o outro, ou conseguir um macho que comesse o rabo dele. Eu falei, você quer um macho para comer o seu rabo? Leva o seu rabo e as putas do seu país. Não use minha imagem, não. Mas você já deve estar ganhando muito dinheiro,
vai ganhar dinheiro em tudo quanto é lugar, vai passear pelo mundo, vai comer a riquinha e tal, mas você ainda vai me pagar. Mas só tenha vergonha na cara que você estimulou uma coisa através de mim. E eu acho que você deveria ter um mínimo de dignidade masculina, para não ter que ouvir uma merda dessa, que eu não saberia dormir muito bem. Mas parabéns para você. Você conseguiu sobre algum contexto, agora não venha com conversinha que gostou. De trás para frente a coisa ficou muito feia. A pessoa me trouxe sem ter um dinheiro meu. Eu não estava me vendendo, sem compartilhar nada, sem não ter pago por uma... Onde eu tentei avaliar um contexto, eu me senti tão ridícula. E a pessoa não tem a menor culpa. Aí eu fiquei ali toda a vida, aquele descarrego que é tudo bloqueado, desbloqueei várias vezes. Porra, passa isso para um outro homem, em rede internacional. E você entendeu o que é o banquinho da igreja, o olho da pessoa, as quatro paredes, e como a coisa transita, mesmo que você leve a fidelidade em um casamento e o que passa a ter um segundo ou ter tido um namorado, coisas que você tem que entender, fazer uma reversa de um filho, ou que seria transferir com o filho a maior naturalidade, mas você tem que entrar na cruz de errante. Quem são os homens? Mandou Deus perguntar entre a deusa dele, onde vocês estão achando que é segundo e segundo como, sobre a condição perpetuativa, que não deu direito de vocês meterem o nariz a tanto e desqualificar a imagem assim. Aí Deus falou, faz isso, tem uma trégua e faz isso e depois eu te falo. E mesmo assim eu fiz, se torna cega em algum momento, mas tudo me leva a crer que eu sou a linhagem sagrada. Para mim importa muito. Eu penso com a cabeça de um homem que nunca existiu, eu penso com a cabeça de uma mulher que nunca existiu, de uma mãe que eu ainda não fui nessa vida. Eu não quero um marido meu ridicularizado por outras mulheres e por outros homens. Ou pensar que, mas conhece isso, beleza, você conhece o que é uma transcendentalidade, trocar de corpo, não necessariamente. Mas num dado momento eu não queria, mas eu vi sua mulher do mas tem prazer nenhum ativo em dado momento, não. Já entender essa coisa, então prefiro um cara que não paga de novinho a todo direito, ainda que pode ser novo. O que são os velhos, de muitos também. Mas que o meu marido tem orgulho, porque eu lutei tudo com uma independência, com uma honestidade, com amor. Mas né, que horas que a coisa explode, diz que lá vou estar novo e não necessariamente. Porque a radicalidade do sagrado, há quem justifica, sagrado nunca existiu, é mentira, quem são os outros, né? Com o imperativo de imagem e direito de você entender as suas máximas e entender em que momento homens e mulheres precisariam, eram tão livres, precisariam ser tão... A perpetuação ainda está sobre um contexto. A quem traduz o direito do cu coletivo, ou assim seria se fossem tocar, o limite de tocar. Acho que algumas coisas se tornaram muito tenebrosas e precisam ser muito mais faladas. Nossa, minha barriga tá roncando. Vou ali bater a porcaria do negócio. Resto de leite que tá ali. Então, um restinho de queijo ali. Acho que vou pegar um pão lá dentro. Essa semana, se eu pegar o dinheiro amanhã, vou ter que pegar uma lata de açaí. Eu vou comprar só leite até o dia de receber. Eu falei, vou comprar um outro queijo. Preciso tomar uma lata de açaí amanhã. Entendeu? Esses picos e essas gravidades que aconteceram de corrupção, sabendo que eu calculei as coisas crescentemente, me negativaram, me levaram a contas quando Deus falou, é você, te roubaram, você vai fazer isso por mim e por você também, porque você é a linhagem sagrada na hora, mas sobre algumas condições entre interseções ou intervalos transcendentais, eu falei, e cadê? Eu fiquei só, me largou sozinha? Como que eu vou explicar tudo isso? Realmente eu sou aquela que entregou tudo para o Cristo revelado, que levou a Deus, que se rebaixou sem ninguém ver ida e volta, ou mesmo vem e vai. É um contexto muito... É uma dinâmica complexa, isso aqui ninguém tira de você. Mentira. Mas como que num contexto, né, implicam em sobredeuses dizer que você vira um estado filiativo e alguém pode ter preparado que não aconteceu, ou tem um histórico de vida, porque num dado momento, né, você tem que mesmo confirmar sozinho, mas ao mesmo tempo se tornar injusto. Algumas coisas que você vive, num dado momento poderia se repetir, isso é uma luta à distância também. Nossa, que tragédia! Que efeito dominó, e quem são as pessoas sobre regras, virtualidades
Eu estive ao vivo, a toda presencialidade, muito triste, e eu quero resolver e mais falar sobre algumas coisas, ou seja, a pessoa destituir minha vida é isso, ou você vai se vender e eu não vou questionar isso, vai obedecer a saber que o meu é paralelo, eu tenho esse direito. Como que alguém, como que um otário acha que não vai ser enganado, ou como eles adestram pessoas e matam, e estupram e matam, destituem que tenha prazer, cortam clitóris inclusive. Como que são ridículos, fazem para outros homens, tem um tipo de viadice que ela precisou ser falada. É muito criminoso. Tal da poligamia descabida, que não atende nem como poligamia. Entre os pobres, como falsos ricos, ladrões, como pobres que não são baratos e ostentam o topo da coisa, que andarem otimizando isso, que é avaliar o que é uma criminalidade ocidental. A oriental eu tive que ver como eu sou capaz de utilizar distâncias e proximidades, quem somos próximos e não necessariamente, mas uma coisa que é muito pobre para mim. Não queria viver sexo virtual ou qualquer coisa se não tivesse uma função. E quando eu fecho o quebra-cabeça, e quando a coisa se torna... Nossa, Deus, não vou nem te falar. Não. Nossa, coisa muito perversa, veloz, criminosa. Você precisa cagar na cara de uma pessoa dessa, que se tivesse a sua bosta para comer, estaria em sacramento absoluto, não tem direito nem de ter a tua bosta. Como que alguém ousa, olha como o meu diferencial de ser uma linhagem, como que alguém faz determinada criminalidade querendo ter o prazer, é destituído do próprio corpo, é um prostituidor e prostituído e se acha direito, que não afeta a religião, não afeta a raça, é um estuprador, é um aliciador, é um genocida, é um assassino. Quem é isso também é pedófilo, também é porco. São pessoas maquiavélicas perante as relações sociais. O que virou? Regras, falsas regras usadas com desacato absoluto, que foi eu lidar em avaliar algumas situações que são caríssimas no globo e que outros não têm obrigação de pagar. Inclusive muitos do mundo ocidental. Tem algum joguete racial e racista entre misérias que não são conveniências e algumas coisas entre a prostituição, a contaminação, o aborto e o estupro, que está na mão da maioria, que se pudesse mais faria, que algumas coisas devem ser melhor apontadas, e é só quem é linhagem sagrada que sabe fazer. E mesmo eu trago as inéditas supremas disso aí. Ah, não foi assim, você me interpretou, não foi muito pior. E o fato de você achar que não é assim ainda, alarma a atenção de adestrar você para o mundo, ainda que tudo para você seja lucro. Que eu te pedi para ter um pouco de vergonha na cara, porque eu não tive aonde ter mais falta de vergonha na cara. Para mim isso não é prazer algum, você me ameaçou. Eu estava gravando, retornando à minha condição de fé, você estava me chamando de vadia, prostituta, vai ser minha vadia, prostituta, eu vou te comer, você não está me comendo. O que passa na sua cabeça, seu otário? Qual é o nível de desregras nas suas regras e na rede social que tem que chegar? Que tem que só destruir o continente de vocês, proibir tudo entrar e você entender o peso do que você está fazendo. E fingir que é direito seu, ou achar que um lugar no globo tem que pagar e o outro tem que ficar impune, a quem justificar incongruências de cadeias abertas, fechadas. Eu odeio covardia e eu me senti muito impune. Isso trouxe... Nossa... Isso me deixou 91 quilos, com dores e com lágrimas, com vergonha. Eu não sou uma vergonha, não. Agora, eu assim, sabe, a pessoa deveria me deparar muito bonita, muito bem amada, porque num dado momento, que pau é esse? Será que tem um pau? Bota o pau para fora, chama todo mundo, você queria botar o pau para fora através de mim. Num dado momento eu não estava com a buceta para fora, ainda que você viu isso e aquilo, você já conhecia, você teria virado as suas costas, eu não mandei você ficar. Também, vou ficar só mais um pouco, embora você não vai ficar mais um pouco algum, você não tem direito de estar falando que está tendo isso ou aquilo, ou querendo criar registros, eu não tenho nada há muito tempo, nem sei o que foi ter. Então, o nível do jogo muito perverso, muito desqualificador.
muito escroto, e aí eu sou a puta velha baixa, vem cá novinho que tá achando que é o rei da cocada. Num dado momento, isso daqui você não reservou, você teve um isolamento absoluto, uma liberdade totalmente que você tinha que ter. Se você entendia o mínimo de discernimento, você tinha que ser menos ridículo. Você estava impulsionando tudo isso, eu caí no seu jogo, querendo me culpar de uma intimidade, de uma coisa, então nós vamos recalcular isso daí. Caso você tivesse que me pagar, porque se eu não encontro a justiça certa, eu ia tirar tudo que você tem, dificultar a sua vida, ou te botar no lugar para você tomar no cu certo, ou achar a sua puta bonitinha para ver quanto vai lhe custar. Eu tentei usar todos os educativos para uma pessoa não ser menos pior, vira as costas, foi erro meu. Olha só o que ele buscava, na verdade eu não vi, culpa minha, legal, vira as costas agora. Como assim você faz tudo isso aqui? Você está me botando em condição de traída, de que eu ter que ver pornografia, eu me senti induzida a me vender à distância gratuitamente. Agora a coisa ficou feia. Que eu tenho que aceitar, que eu tenho que fingir que uma coisa não aconteceu, que eu tenho que não sentir prazer ou estar quando você quer. Se você liga, simplesmente eu não aceito, não atendi imediatamente. Que tipo de demônio são vocês? Vai agora no banheiro, vai isso e aquilo. Como assim você está querendo me ver desempregado? Como você entra em contato com uma pessoa casada ou tentou cercar pessoas com o meu nome dentro do meu país, dizendo que iria, mostrando que iria me fazer mal? Amanhã você não sai da rua, eu vou botar no mundo. Eu já estava botando no mundo, algumas coisas eu preferia estar melhorzinha, eu mesma também já estava colocando. Então você vai mostrar que você vai colocar, não tenho o que esconder, e eu vou destituir você caso você não tenha culpa do que você prometeu. Em dado momento eu não sou coragem de fazer isso. Não, você já fez e você está fazendo de novo. Eu vou destituir essa condição de delinquência, inclusive aonde vocês acham que são bons de foda demais, que bota a regra para medir o pau, umas falam que o pau é mais grosso. Falei, aqui seu pau não esquenta nem cu de muita mulher e muita buceta, ainda que o seu pau aparentemente era um pau bonito, e não acho que minha buceta é perto do seu pau. Agora, tenho certeza que o seu pau não vale nada perante tudo isso que você fez, e você ia ser uma desgraça na minha vida, porque o que você já teve a coragem de fazer, sem nenhuma compostura de considerar que eu teria que dar para alguém sobrevivendo, nem falar, oi, sua vagabunda, aí você me iniciei o caralho, o fardo que um macaco de 30 e tantos anos nas costas, um preto, entendeu, que não é merda nenhuma, que não tem peito, que não tem corpo, ainda que eu tivesse achado lindíssimo pra mim, um merda, ainda que eu fiquei na minha cabeça, eu queria que fosse esse pinto, vai tomar no seu cu, na buceta da sua mãe. Você gerou um nível de complexidade nem para compensar o que eu estava falando, não queria nem saber se não foi a minha família ou se tornou não afetuoso pelo um ato de fé maior, que eu não tenho problema nenhum em resolver qualquer coisa. Mas quando eu falo que é não, fizeram um inferno, roubaram todo o meu dinheiro, destituíram a minha vida, alguns despedidos, é não. Por num dado momento ela pode gostar do meu pai e da minha mãe, eu ainda gosto. Olha como que eu posso fazer um combo religioso, ela entender minha religiosidade. Se eu ver uma pessoa dessa de 4 no tapete, eu vou morrer de rir. Se eu ver uma pessoa, ele conseguiu criar situações tão ridículas, como se fosse um punheteiro que quisesse alguém para ficar tocando uma punheta de um lado, sei lá para onde a punheta dele vai. Ou seja, ele provavelmente tem contato com o mundo inteiro. Que num dado momento, beleza, você está achando que você foi participativa na minha revelação, num dado momento eu achei que sim. Confirmo que não, num dado momento você quer pagar de gostoso para cima de mim? Que rede social é capaz de rastrear? Com quantas pessoas você fez contato, você me colocou na condição de ridícula perante mulheres e homens sem compostura alguma? Aí vai ficar muito fácil para você, ai tadinho, ele ficou isoladinho, treinando o pintozinho dele, tocando punheta pro mundozinho, depois daquilo tudo que eu falei, tudo que eu podia fazer que demonstrou que imagem conta. Se eu não tivesse enfiando um vibrador no rabo, assim ele foi bloquear e terminar as punhetas dele, sabe-se Deus com que. Eu achei tudo tão tenebroso, tão pouco, não tem como você olhar para a cara de um demônio desse e recomeçar e atribuir ódio. Se você pensar que um demônio desse encosta a mão em você, você quer pegar uma faca e furar ele inteirinho. O prazer que eu tenho é dele não ter encostado a mão em mim. E ele criar um contexto
Tipo, eu vou fazer você sentir, querer, como se o cara estivesse assim me estuprando, ou o prazer de estimular uma situação que eu não esperava, já tinha me despedido daquilo. Na hora que eu me sensibilizei, falei, eu vou viver isso aqui, eu vou amarrar isso aqui, o cara me bloqueia. O cara para aquilo ali, tipo, eu tô 1 hora falando com você, para num segundo, se você ceder, eu vou deixar você... Nossa! Com o maior prazer de bloquear, querer que eu imaginasse tudo. Ver ele atrás das mulheres mais lixentas. O cara me engordou mais, me colocou numa condição de ridícula. Um ódio mortal. Não tem como não ter ódio. Ele merece que eu coloque ele numa cruz. Num dado momento, aí fez as pazes, que eu não vejo nenhuma possibilidade. Não tem perdão. Eu não mereço tão pouco. Aí seria se num dado momento, olha lá, você abriu portais que ela te levou à morte. Tinha que no mínimo ainda deixar um muito bom para eu ir lá no enterro. Você está pagando o que você procurou. Você fez uma situação totalmente destituidora. Um cara fumante, um cara magrelo, um cara que estava quase sempre com uma porra. E eu gosto de homem magro. Achava a pele dele a coisa mais linda, a dentição. Um leviano, escroto, fingindo de bonzinho. Querendo se dar bem nas minhas costas, provavelmente de onde ele tirou aquele dinheiro, como ele é cruel, eu queria destruir a vida dele. Até porque eu quero fechar essa nota. Muito triste, eu chorei, nossa, eu não tinha meu trabalho de volta, eu já estava desempregada de novo, eu fiquei mais obesa, não tinha nem resto de prazer. Não podia... Nossa, eu abri meu quarto. Um ódio mortal. Eu queria... Nossa, eu estava regurgitando, querendo, sei lá, voltar. Eu fiz de tudo pra sua puta, legal. Mas vamos ser amigos. Ele nem usou o recurso de me agradecer quando começou a aliciar de situação no momento que eu não tinha onde mais sentir mais ridículo. Eu tive que me cansar. Eu usei todos os meus recursos de inteligência e as máximas da fé. Ele repetia a gravidade de me bloquear e achar que em um dado momento ele ia aparecer, conversar 1 hora, ligar 100 vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo, para ver alguma intimidade, parar para tocar punheta sozinho ou com quem for. O cara é um escroto, o cara é um estuprador. Aí ele alarmou um monte de situações descabidas que eu vi que ficaram em aberto. Que ele nunca se defendeu delas, não fazia sentido como ele se defendia. Ele é um ridículo, ele merece ser destituído de todas as redes sociais, ser queimado vivo. Nossa, você está falando desse mundicento de novo, esse macaco. Num dado momento, o que é você falar o macaco branco, o macaco preto, ou dizer queimando brancos, ou botando brancos na linha, ou botando a própria cristandade, e vem um e faz pior ainda, ou tinha mais descabimento onde fala que é pobreza, e até onde eles utilizam isso tudo como vantagens. Conhece o racismo, conhece a riqueza, a mercadorização. É importante mostrar diamante, é importante ver várias roupinhas sem ter que tirar do bolso. Amanhã é aniversário, eu vou ficar com você, eu vou ver você, não tem mais nem levar em consideração. Será que está pensando que eu estou pedindo um dinheiro? Eu não estou pagando a minha conta? Eu lembraria dele tudo que eu faria. Se eu tivesse dinheiro eu faria. Como? Aí eu vou te ver, num dado momento eu não tenho, aí eu tenho, pior ainda. Eu não tenho, pior ainda. Eu não sei o que é pior que o Satanás demoníaco, esse macaco árabe. Mais um próximo árabe. Toda regra tem exceção. Aí sobrou um combo de preto, aí preto, aí você também, além de preto, que é marronzinho, passou meio-dia à noite, Você não considerou a minha brancura, você não considerou a minha sabedoria, você não considerou aquelas fotos que demonstrou que eu era profissional com experiência, eu não cobrei nada de você, eu abri, eu mostrei, tentei mostrar, deixar ver um pouco que estava, ele não mostrou que tinha tanto, para se sentir mais à vontade. A casa também tem a parede assim, eu às vezes estava deitado no chão, comendo um pedaço de pão seco. Aí quando começou a querer afirmar que tinha dinheiro, isso é um diamante. Nossa, se eu tivesse um diamante, até eu iria até você. Não vingava o diálogo, começou a filmar em lugares muito escuros.
dificultando e ao mesmo eu vi que ele tinha velocidade informativa, descabimento, aparecer com outros idiomas. Nossa! Sabe? Levou um submundo de podridão sem ter conhecido. Parabéns, que ele acha que ele tem mérito. Como é que é? Você nunca, se eu te denunciar e tal, você nunca teria sucesso. Cara, não me considera em nenhum momento. Eu sou um sucesso, eu tenho um sucesso e eu vou destituir o seu nas minhas costas. Ainda que tudo para você seja lucro, é nítido que tudo era lucro, que você estava vendendo a minha imagem. E eu quero saber até onde você foi com ela. Mesmo que tenha tirado do ar, alguma coisa acontece, alguma coisa chega. Se você é macaco, eu não tenho problema em mostrar qualquer coisa, eu não tive problema em lidar com uma situação. Fora você querer aquilo e me destratar e de repente, não, eu te amo, você é linda. Por que você está falando isso comigo? Rindo da minha cara, falando das minhas rugas, você é um macaco, pobre, fudido, sem peito. Ah, seu filho parece ser bonito, é legal, eu boto pra você pro rede, ó, era isso que você queria? Eu não queria isso, eu tinha a mesma história que eu tô mostrando, você já era o meu inimigo, já era você que me colocava aqui, você é um ridículo, um prostituidor e um prostituído, agora quem não tem prazer nenhum com você sou eu. Todos os portais fecharam. Da mesma, eu preciso ser feliz, que o mundo veja uma felicidade. Não é mostrar para o mundo, eu tenho uma competência teórica, prática, atlética, por causa para nem todo mundo gostar, é por coisa, né? Peidei, arrotei, falei cagar. Então, quase não peido, quase não arroto aqui regurgitando, não para de falar, não tomei água, não comi, porra. É tão criminoso e ele alarmou que o grupo é muito grande. Eu tive tempo para vasculhar, porque eu tive um roteiro de fé para entender o que fizeram direitos de Estado laico. Coitadinho daquele continente que nunca já eram, já vieram antes. Opa, vieram antes de Jesus, passaram na frente para não ter que arcar com a cruz, que a profecia dele não é considerada. Ai, foi considerado aquele profeta. Não, aqui isso não é monoteísmo, isso não é Santíssima Trindade, isso não é fundamentalismo, isso não é amor, isso não é sexo, não é regras. Isso é um demônio desgraçado. E o demônio está de greve. Ele pode baixar aqui para destruir a sua vida. Para você ver com quem é que você mexeu, macaco. Tome cuidado comigo. Você já está sujando minha rede social demais e eu ainda tive muito contato para te alarmar, porque eu tenho um ódio absoluto do que você me falou, quero meter um processo nas suas costas e entender o que é quando um destitui um continente, uma tropa. Por que vocês não pensam no racismo, na criminalidade, quando são apontados de terrorista, que eu não levei isso em consideração, quando são apontados de raça inferior e de macaco preto, de pobres contaminadores que já estupraram, não deixa estuprar. Eu acho que você deveria ter tido e achar que Branca e de outro lugar e Ocidente é o lugar que tem para vender, então vocês podem comprar e que não vai afetar as regras das virgens de você. Você não entende de véu, de virgindade, de amor, de liberdade. Eu estava querendo todo esse pacote nas minhas costas. Você pode até conseguir. Essa expectativa de vida caiu, pode ser que você não volte nunca mais ao que você fez, você me fez sentir. Você procurou e esses portais já estão amarrados dentro de um contexto histórico para você prestar conta. E eu te falei isso tanto. Ah, você não queria ouvir, não queria conversar tanto, e conhecia de regra. Só queria que quando acontecesse, abrisse as pernas e ficasse masturbando para você. Sem resposta, sem nada, e você ainda desligar. Você acha que você é quem, seu macaco? Você é só um estuprador. Você não entende amor, você não entende oralidade, você não deve entender nem do seu próprio cu. Você precisa de uma piroca no rabo. Porque você ainda precisa de piroca, alguém te bote aí, vamos fazer as pazes. Não, não vou matar ele não. A gente só vai pra praxe fazer as coisas. A gente vai botar ele de 4 no tapetinho, arrombar o cu dele, arrumar algum que goza muito dentro do rabo dele, que não tá nem um pouco preocupado. Porque pela lógica seria só eu estourar o rabo dele. Com algum ferro ou alguma coisa. Pra ele entender o que ele tá fazendo em rede social, não só ele, como muitos. Próximo.